na Copa Sul-Americana. Raramente a gente ouve hoje falar num 8-0, pois o Grêmio massacrou a equipe do Aragua da Venezuela, fez 8 e teve aí alguns aspectos que chamam a atenção, teve atuações individuais que chamam a atenção, como o Luiz Fernando, que além dos 2 gols na goleada, teve uma atuação destacada e ele já era um jogador que estava com pouquíssimas fichas na mesa deste jogo. Depois de uma passagem no tempo do Renato discreta, agora quem sabe ele consiga se achar depois de uma atuação como a de ontem e consiga recuperar as fichas na mesa desse jogo perante a torcida do Grêmio. É a maior goleada da história da Arena, diz a manchete do Correio do Povo. Grêmio que aproveita a fragilidade do Aragua e derrota o time venezuelano por 8-0. Bem, a gente tem o hábito aqui de começar pelos comentaristas, as manifestações iniciais, e eu não acompanhei ontem. Fosse tu, Guimarães, na transmissão com o Magno? Gutierrez Sanches. Então vamos começar bom pelo dia. Bom dia. Guti, querido. Bom dia, Gutierrez. Bom dia a todos. É difícil a gente analisar, me né? Perdoa, Guti, ontem deixa eu te confessar que eu acabei, estava bastante cansado, não acompanhei nada, dormi, me acordei no meio da noite. E depois não consegui dormir de novo. Né? Então não acompanhei a jornada, eu só fiquei sabendo que foi 8-0, depois quando vi o compacto com os melhores momentos. E é difícil a gente fazer uma análise do Grêmio, né? A gente pode falar sobre o jogo, claro, mas é difícil ficar aqui mensurando o quão estão bem, qual estágio está o time do Grêmio nesse trabalho do Thiago Nunes pela vitória, por exemplo, contra o Aragua ontem. É mais fácil a gente analisar os confrontos contra o Caxias, eventual final de Campeonato Gaúcho, o próprio Lanús lá na Argentina, que é um pouco mais difícil, tem bem mais nível, inclusive já fizeram final em 2017, Grêmio e Lanús, porque o jogo de ontem chegou aos 28 minutos, estava 5-0, né? Não deu tempo, Zé, ontem, até para falar dos nossos bastidores, não deu tempo do Pfeiffer dar o depoimento, não deu tempo para mim e não deu tempo pro Eurico. Chegou um momento que eu acho que no 5º gol o Eurico deu depoimento de 3 gols. O Eurico deu do segundo em diante. Do segundo, isso, foram 4 gols, do segundo, terceiro, quarto e quinto. Porque foi tudo um em cima do outro e aí se fragilizou demais a equipe do Aragua e deu pra ver que o Grêmio deu uma pisadinha no freio. Eu até falei durante a partida que são 2 caminhos, né? A gente pode muito bem fazer toda a ressalva do tamanho do adversário, da fragilidade dele. Posto isso, também tem aquela coisa, o cara ter uma oportunidade de encarar uma equipe assim e não ir bem, ou não ir muito bem, não se destacar, não aparecer. E aí dá para dizer, por exemplo, o Diogo Barbosa foi fazer ali uma assistência no último gol, o gol do Thurin, mas muito fraco. E aí não é fraco no sentido assim de não jogar bem, mas fraco no sentido de aparecer, de estar no jogo mais, sabe? Por outro lado, o Rafinha participando muito, cavando pênalti, dentro da área o tempo inteiro. Claro que dá pra ver que o Grêmio tem um Rafinha mais meia e o lateral esquerdo, no caso ontem, o Diogo Barbosa mais ponta. Mas como você disse, o Luiz Fernando aproveitou, merece ser titular, vai ser suficiente pro Grêmio disputar títulos com ele de titular ali daquele lado direito? Acho difícil, sinceramente. O Cristiano Silva até brincou comigo ontem no vestiário, você criticou a titularidade do Luiz Fernando no lugar do Léo Pereira antes da partida. É verdade, critiquei mesmo e criticaria de novo se for porventura a escolha do técnico Thiago Nunes, porque, repito, não é parâmetro o time do Aragua da Venezuela, e a gente falou isso antes do jogo, falamos no Ganhando o Jogo de ontem, falamos no Esperando o Futebol e ficamos insistindo, e eu tenho esse meu cuidado, que às vezes até é um pouco exagerado, de não ser, de daqui a pouco não parecer desrespeitoso, e não queria usar e usei. Pensei, não, vou falar. Falei, olha, vai ser um treino de luxo, e nem luxo foi, né? Vai ser um treino pro Grêmio. E acabou sendo, né? 8-0, acho que os reservas, com todo respeito ao Aragua, os reservas do Grêmio num coletivo vão oferecer mais resistência. Então tem que levar tudo isso em consideração. O último gol do Grêmio deu uma salvada, digamos assim, de imagem para 2 jogadores, o Diogo Barbosa e o Thurin, porque convenhamos, 45 minutos contra uma equipe frágil daquele jeito como era a do Aragua, o Thurin pouco fez, entrou, jogou durante 45 minutos no lugar do Diego Souza que começou a partida, e o Diogo Barbosa vinha fazendo pouco.
Mas eu também não vou aqui ficar do lado azedo, né? Dizendo que não foi bem um time que fez 8-0. Deu para ver um Darlan como opção de camisa 10. Eu acho que isso que é o que mais interessa, são os testes feitos pelo técnico Thiago Nunes. O Guimarães observou contra o Caxias que havia um alinhamento um pouco maior, um pouco mais simétrico, digamos assim. O futebol não é tão simétrico assim, mas entre Matheus Henrique e Jean-Pierre. Ontem, os dois dessa função, pra gente ficar nessa comparação, eram Maicon e Darlan. O Jean-Pierre e o Matheus Henrique estão lesionados. Mas já não eram tão alinhados, tão simétricos. Dava pra ver o Maicon um pouquinho mais atrás. Eu até conversava com o Cristiano Oliveira depois do jogo. Talvez seja até um cacuete do Maicon de armar o jogo com mais campo pra frente dele. E o Darlan, com 10 minutos, Darlan é meia. É o camisa 10 do Grêmio, entre aspas, no time de hoje. Então, de ontem. Então, teve mudanças, assim, alguns testes feitos pelo Thiago Nunes. Eu acho louvável ele fazer esses testes. Ele até iniciou a partida com uma base titular e já no intervalo colocou o Guilherme Azevedo, colocou o Thurin, e aí foi mudando a equipe do Grêmio, dando oportunidades a mais atletas. Colocou o Paulo Miranda também para dar um descanso pro Jeromel, que eu acho correto. Tem jogo decisivo no próximo domingo, mas é difícil a gente tirar muitas coisas. Dá para tirar as ideias do Thiago Nunes, a maneira como ele tá firmando um time titular, a ideia que ele tem e já é perceptível de testar, dar oportunidades ao Luiz Fernando, porque o Luiz Fernando vinha entrando nos jogos e agora foi titular ontem, mas é um Aragua, né? O último colocado no seu grupo no campeonato venezuelano, e ontem sem resistência alguma diante do ataque do Grêmio. Antes até dos comentaristas adentrarem essas outras questões, viu, Carlos? Senão eu vou esquecer. Eu vou esquecer, Barbudo. A questão de estatística. Eu tô há 21 anos correndo atrás da Lagartixa. É o segundo jogo com mais gols que fiz dentre todas as competições amadoras, profissionais, eu acho que até incluindo o futebol de salão. Esse 8-0 só perde por um 10-0 que o Avenida fez no Rio Pardense em 2014 e superou o Caxias 7, Santo Ângelo 0, que fiz, acho que em 15 ou 16, agora não me recordo. Foi 16, o ano que o Caxias disputou também a divisão de acesso. Ou seja, gols assim somente em competições onde o nível técnico é muito discrepante, de uma equipe um pouquinho melhor para outra. O Aragua não era para estar ali. O Aragua não era para estar ali. Não tem essa história de respeito. A gente tem que ter respeito com o futebol profissional de fato. E o Aragua é semi-amador. Vamos dizer que é amador. É isso. Em 21 anos de carreira, é o segundo jogo com mais gols de um time, claro, para o outro. Eu acabei fazendo a maior diferença de um time para o outro. Isso é significativo. Pode não parecer, mas essa. Eu acho que foi o 7-1, mas numa semifinal de Copa. Mas ali foi uma situação, ali foi uma situação diferente, né, Carlos? Ali foi uma outra situação. É uma situação diferente. Hoje meu som tá balaço aqui, 4 fios calibrado. Bom dia a todos. Eu acho que o debate se abre para três focos, tá? Primeiro, cara, eu acho não é parâmetro, olha só, desconsiderar a vitória, cara. A bola não anda sozinha pro gol. Por mais que em 2 gols, pelo menos, houve uma entregada bonita do zagueiro, teve gol contra, teve um monte de coisa, de um time realmente muito fraco. O que me chamou a atenção foi a fragilidade. Eu quase coloquei o seguinte, né? A gente que é jogador de videogame, parece aquele nível 1 do FIFA, que é o mais fácil de todos, que é quando a gente tá aprendendo a jogar, que a gente simplesmente vai passando pelos caras sem ser acossado. Eu achei o Ayacucho, tinha achado o Ayacucho fraco, eu achei o Aragua mais fraco que o Ayacucho, e já tinha achado um absurdo o Ayacucho, né, disputar uma competição continental, tá? Embora tenha sido pré-Libertadores, agora o Aragua é uma sul-americana. O primeiro debate é o seguinte, que eu acho, sim, não estabelece parâmetros futuros, mas contra adversário muito ruim, o Grêmio fez o que tinha que fazer. Passar o carro, isso dá confiança. 4 jogos, 4 vitórias pro Thiago Nunes, dá confiança, dá score, dá estatística. Isso é muito importante na estatística. É importante dar artilharia. O cara vai ver depois, lá tem o nome dele na artilharia, dá saldo, dá um monte de coisa. É importante. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo ponto
A fragilidade do adversário não faz desconsiderar o mérito do Grêmio, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, eu achei o Olímpia também fraco. Aliás, tô achando muito o time fraco. Isso aí eu quero chegar no terceiro debate. Mas não desconsidero, eu quero deixar bem claro pro torcedor, tanto do Inter, eu não participei do programa ontem, tá? Em relação à goleada contra o Olímpia, como do Grêmio em relação à goleada contra o Aragua. Não é nenhum tipo de demérito na atuação de Grêmio e de Inter. São méritos, temos que ser assim, ó, enfáticos, méritos, tá? 8-0 é mérito, não interessa que se é o time da esquina, é mérito. Ponto. Senão, a gente poderia estar falando de 1-0, 2-0 com dificuldade. Opa, mas 8-0 é mérito. Ô, Gutierrez, só para concluir aqui rapidinho. Fale. Não, é que vai parecer que tu tá contrapondo e eu concordo com tudo isso que tu tá dizendo, só para ficar claro, tá? Eu tava fazendo ressalvas, sim. Mas é aquela velha história de... Não, eu sei, mas é que ficou essa impressão, pelo menos eu tive, porque daqui a pouco vai parecer, é o que eu sempre falo, se 2-1 é pouco, se perde é pior, se empata também, o 8-0 é como 1-0 numa equipe gigante da América, cara. O Grêmio fez certo. É mérito, claro. É mérito, tá? Mérito do Grêmio, mérito do Inter anteontem, tá? Terceiro ponto, que eu acho que é um debate que pode ser posterior ao Grêmio, mas é o que eu acho que tem que ser colocado e tem que se aplicar também aos estaduais, tá? Cara, não adianta inchar campeonato pra gente ter essas presenças aí. Não dá. Tá muito desigual, tá? O Campeonato Brasileiro é o principal campeonato da América do Sul. Pelo menos 3 times que eu vi, e olha que não sei se um outro, porque foi contaminado por altitude e talvez eu esteja levando livre assim o Olímpia por alguns nomes que tem pela tradição, mas pelo menos 3 times, Deportivo Táchira, o Ayacucho e o Aragua, um numa Sul-Americana, um numa pré-Libertadores e um numa fase de grupos de Libertadores, pelo menos 3 times, na minha opinião, não tem nenhuma condição de disputar uma Série A de campeonato. O 20º colocado do Campeonato Brasileiro é bem melhor que essas equipes. Talvez que o Olímpia também, e talvez que o Always Ready também. Sem contar jogos dos outros grupos, tá? Que eu prestei menos atenção, é verdade. É muito baixo o nível. Tem uma desigualdade muito grande. Mesmo quando a gente fala de Botafogo, de Vasco, né, esses times ganhariam dessas equipes. Ganhariam, são piores do que o Botafogo que foi rebaixado, do que o Vasco que foi rebaixado, sabe? Eu acho que existe uma desigualdade muito grande e essa desigualdade, ela tem aparecido em forma de inchaço dentro das competições sul-americanas. Para não dizer que é só aqui, para mim é um inchaço na Champions League também, para mim o Campeonato Estadual está estabelecendo desigualdade, a gente está na era das desigualdades do futebol, e aparece claramente quando se faz um 8-0 no jogo que poderia ser 6-0, de boas, 12-13-0. Vamos mais, já ouvimos o Guti, vamos ouvir a Ana. Não, acho que isso acaba só prejudicando a própria competição e desvalorizando ela, porque ao mesmo tempo que se quer ganhar dinheiro, e eu vejo que isso claramente é uma tentativa de tornar mais extensa, de dar mais oportunidades até para países menores que não têm tanta tradição, ou até mesmo acompanham tanto o futebol apenas com a finalidade, eu vejo, de ter audiência, de vender produtos, de dar, né, espaço para esses pequenos times, porque eles têm que estar preparados ao nível das competições. É claro que a Sul-Americana ela nunca foi tão valorizada, para quem acompanhava antes. E o Atlético, né, também foi um que passeou quando participou dela, assim, outros times que têm uma clara facilidade nesses primeiros jogos, com até mesmo placares mais extensos, como que a gente viu, mas acho que houve o respeito do Grêmio, porque a gente, mais uma vez, ontem a gente falava disso, né, não se escolhe adversário, se joga a competição no que é necessário. Houve o respeito, porque essa goleada, até algumas pessoas, né, no final, colocavam ali no intervalo do jogo, mas parece até há um constrangimento, e de fato há um constrangimento por parte do jogador, né? Porque vendo a qualidade que tem, o adversário que tem, faz o necessário ali, faz os gols para não parecer só que tá caminhando, tá chegando ao final do jogo, mas fica complicado mesmo, porque não fica um futebol de qualidade, fica uma coisa assim que é uma vergonha de ambos os lados, tanto pelo que leva a goleada, porque não tem muito poder de reação, e a gente viu claramente que o adversário do Grêmio não conseguiu se organizar, no final ali conseguiu algumas oportunidades porque o Grêmio já tinha desistido, falou, olha o placar que tá, olha como a gente aqui não vai se desgastar, vamos pensar nos próximos jogos, tem uma decisão nesse final de semana, então tudo isso acontece em meio a
um adversário pequeno, que já estruturava aí diversas dificuldades. Quem acompanhou, quem estudou o jogo, né? Todos os portais de notícia, inclusive os da localidade, falavam que vinha num mau momento, que não tinha grandes jogadores, grandes peças, vem se desmontando. Então tudo isso a gente coloca, né? Será que vale, né, aquela competição? Será que vai dar o que o público espera? Eu acho que o Grêmio tem que passar, respeitou, fez o que foi necessário até o ponto que foi necessário e depois acabou, eu vejo até meio que desistindo da partida, né? Ficou meio estranho, assim, os narradores, eu até brinquei, né? Devem estar morrendo, porque é tanto gol pra narrar, é tanto gol, tipo, gol do Grêmio, mais um, vamos lá, quando vai ser o próximo? No final tava mais ou menos assim, né, Magno? O quarto gol já queria largar, foi uma sequência ali incrível. Se o Grêmio forçasse mais um pouquinho, porque toda vez que ele pegava na bola, toda vez que qualquer jogador do Grêmio pegava na bola, era lance de gol. O maior retrato disso é o nosso giro de informações durante o gol não ter se completado em nenhum momento. Somente ali quando o Grêmio tirou de fato o pé, que o Eurico conseguiu dar todos os detalhes do segundo gol até o quinto. Um negócio impressionante. Uma sequência a qual não tinha visto ainda. Da forma que foi, me recordou o Lewandowski fazendo, acho que 4 gols seguidos, aquela vez, aquele meme do Guardiola apavorado com o Lewandowski, foi mais ou menos aquilo, aquela loucura, aquela situação. O Grêmio forçasse, fazia 10, 12, 15, não o fez, tudo bem, fez 8-0, suficiente, mais do que suficiente, mas a diferença era muito maior do que um simples 8-0. Digo isso mesmo, um simples 8-0. Não ouvimos o Orestes e nem o Oliveira ainda. Oliveira? Saudações, bom dia a todos. Eu também vou dividir em 3 aspectos e pequenos, não pretendo me estender muito. O primeiro aspecto é o seguinte: eu não vou problematizar a vitória do Grêmio. O adversário é ruim, é patético, é horroroso, mas e daí? Quando você pega um adversário ruim, tem que tocar 4, 5, 6, 7, 8, 10-0, foi o que o Grêmio fez. Então esse é o primeiro ponto, resumidamente. O segundo ponto e só para ainda no primeiro, eu vou usar a mesma coerência que eu usei pro Inter. O Inter não joga Bundesliga, então eu não posso avaliar o Inter contra o Bayern de Munique. Eu vou avaliar o Inter contra o Tátira, contra o Always Ready e contra o Olímpia. É o caso do Grêmio. Mas era o Aragua. Paciência, o Grêmio não joga o Campeonato Espanhol. Se jogasse o Campeonato Espanhol, avaliaria o Grêmio contra o Barcelona, o Atlético de Madrid. Não é o caso. Segundo ponto, dá para fazer uma análise detalhada, uma análise tática, concisa, detalhada do jogo do Grêmio com um nível técnico tão diferente? Não dá. Mas dá para observar algumas coisas. Por exemplo, a movimentação de saída de bola do Grêmio, que em várias vezes teve o Thiago Santos indo lá para frente e voltando, baixando para ajudar na saída o Maicon e o Darlan, é um movimento tático interessante. É um movimento tático novo no Grêmio, que já foi usado contra o Lanús. Me chamou a atenção no jogo do Lanús isso. Várias vezes o Grêmio ia sair para o jogo, o Thiago Santos avançava, ficava lá na frente, quase colado no Diego Souza, tentando puxar marcação, atrair marcação, sem participar de saída de bola. E lá atrás voltavam para buscar o jogo. Contra o Lanús era Matheus Henrique e Jean-Pierre, ontem foi Maicon e Darlan. Por que isso? A resposta é muito simples. Porque os outros jogadores de meio, Maicon, Darlan, Matheus Henrique, Jean-Pierre, quando joga, eles têm mais qualidade técnica que o Thiago Santos. Então nada mais justo que eles voltem para fazer a saída de bola e o Thiago Santos muitas vezes fique lá na frente sem participar desse movimento. Quando a saída de bola é terminada e inicia a fase ofensiva, aí o Thiago Santos volta e fica ali como uma espécie de desafogo, uma bola de segurança entre os zagueiros. Há outras oportunidades, é claro, que faz saída de 3, aí o Thiago Santos afunda entre Juan e Jeromel. Mas isso é interessante. É algo que em algum momento o próprio São Paulo chegou a fazer o ano passado, com os meias voltando para dar a saída, o volante subindo e depois que a fase ofensiva iniciava, o volante voltava para ficar na bola de segurança. É interessante, o Thiago Nunes fez contra o Lanús e fez isso ontem de novo. E o terceiro ponto, por fim, é que quem precisa repensar alguma coisa não é o Grêmio. O Grêmio fez o que tinha que fazer. Pegou um time fraco e passou um caminhão de gols. Nem o Aragua tem que repensar. O Aragua tá na dele, ele não tem culpa, coitadinho. O Aragua é quem tá apanhando ali. Os caras não tem culpa do campeonato venezuelano, isso é uma porcaria. Os caras não tem culpa da Conmebol inchar a Sul-Americana. Quem tem que repensar é a Conmebol. O que ela tem que repensar? Ela quis imitar a Liga Europa
colocando fase de grupos na Sul-Americana. Mas ela esqueceu 1 milhão de coisas. Uma delas é a quantidade de países. Filiados à UEFA tem, 40, 50, mais países até, eu acho. Filiados à Conmebol tem 10. Então, na Liga Europa, você tem ainda, bem ou mal, um campeão da Noruega, um vice-campeão da Suécia, um campeão da Finlândia. Não vão muito longe, mas pelo menos ele, foi o campeão nacional. Beleza, põe lá. Aqui não. Aqui nós temos na Sul-Americana, como são apenas 10 países filiados à Conmebol, nós temos o 5º colocado da Venezuela. Nós temos o 5º colocado da Bolívia. Nós temos o 4º colocado do Campeonato Peruano. Então a qualidade, ela é horrorosa. E aí eu encerro dizendo o seguinte, para terminar de verdade. Teremos jogos piores. E eu vou explicar por quê. Porque com apenas um time se classificando em cada grupo, os grupos inchados e com turno e retorno, em vários grupos, talvez inclusive o do próprio Grêmio, nós já teremos o time classificado na quinta, são 6 rodadas, já teremos o classificado na quinta ou até na 4ª rodada. Então esses jogos que já são ruins, eles virarão jogos fantasmas no segundo turno. Porque o 2º colocado não vai para lugar nenhum, o 3º não vai para lugar nenhum e o 4º não vai para lugar nenhum. Quase todos os grupos terão o seu líder de cada chave definido na 5ª ou até na 4ª rodada. Os jogos serão ainda piores no retorno dessa fase de grupos da Sul-Americana. Orestes. Zé Aldo, tudo bem? Um abraço para vocês. Olha, eu não assisti o jogo, eu só ouvi na Rádio Guaíba e ouvi a Rádio Guaíba com a qualidade, com a competência de todos, é como se estivesse vendo o jogo. Mas obrigado, o Grêmio só fez aquilo que tinha que fazer. Se o adversário é fraco, o problema é dele. Se o adversário é ruim, o problema é dele. Se o adversário não consegue se organizar em campo, o problema é dele. A qualidade do Grêmio é maior, então vamos aproveitar, vamos fazer saldo de gols e vamos deixar tudo tranquilo. Eu estava ouvindo o jogo quando estava 2-0 e fui chamado na portaria para pegar uma encomenda. Quando eu voltei, já tinha trocado tudo, cara. Eu levei um susto, achei que era brincadeira, que estavam brincando de fazer gols. Uma coisa impressionante. A rapidez com que o Grêmio chegou à marcação dos gols. Então é o seguinte, o Grêmio não tem nada a ver com isso. Quem teria que se destacar e estava tendo poucas oportunidades se destacou, como é o caso do Luiz Fernando, que fez 2 gols e que jogou bem. Então eu acho que o Grêmio fez aquilo que tinha que fazer. Foi um treino de luxo para o tricolor. E para encerrar, que eu vou ser bem curtinho, vou dizer uma coisa para vocês. Se esse time joga dessa maneira e conseguiu classificação para a Sul-Americana, como são os adversários lá na Venezuela? É brincadeira, meu, é isso aí. Bem, e ainda sobre isso, né, Zé? Brincadeiraço. Lembrou do Laurinho? O olheirinho. Vai, Aninha. Não, só sobre isso também foi muito engraçado que, comentando aqui com a família, grupo da família, né, começa aquelas comparações que eu falo, a aldeia é assim, né, todo mundo, eu até falei, parece que foi um Grenal, né, vamos com calma, minha gente. E colocou assim, o gauchão ficou mais difícil que as competições, né, paralelas, o que a gente sempre colocou como pior que a gente poderia enfrentar numa temporada, né, assim, na questão de enfrentamentos, qualidade técnica, o gauchão conseguiu apresentar mais, sendo que aqui a análise dos nossos comentaristas é que não é o melhor dos últimos anos, não é nem perto do que a gente já viu de disputa, de proposição, até mesmo de revelações, de jogadores, e ver que para o final de semana, o torcedor tem mais expectativa, se preocupa mais com o gauchão do que esses 2 confrontos, né? Tanto do Inter como do Grêmio. Foi bastante estranho, porque acho que isso é a primeira vez, pelo menos, que acontece, onde uma Sul-Americana e a Libertadores pareceu tão irrelevante perto do campeonato aqui da aldeia, né? O nosso gauchão, que é tão desmerecido, mas que, olha, eu acho que vai ser mais disputado, a gente vai ter mais do que analisar
dos jogos do final de semana do que desses que passaram. E ao mesmo tempo, né, queria falar que a gente, por que não falam tanto do Grêmio? Por que não falam tanto do Grêmio? Acho que a gente não tinha tanto que analisar e como, claro, o Oliveira trouxe aspectos bem interessantes, mas a gente também não conseguiu ver muitas proposições ou um diferencial, porque no final o Grêmio já estava, né, bem tranquilo, bem calmo no gramado, assim, quase caminhando com algumas, né, substituições que foram feitas mesmo para preservação. O sinal marcou. Só a conta proposta pelo Oliveira é muito simples, tá? O Grêmio vence o Lanús na próxima rodada, e aí o que vai acontecer é o seguinte: ou o Lanús ou o Laequidá, considerando que o Laequidá possa vencer o Aragua, deva vencer o Aragua, mesmo com o jogo na Venezuela, o Grêmio vai a 12 pontos, o Lanús e o Laequidá, que se enfrentam na rodada seguinte, vão ter 6. Aí ou o Lanús ou o Laequidá, para eliminar o Grêmio, vão ter que fazer 100% de aproveitamento. O Grêmio vai ter que fazer 0% de aproveitamento nas duas últimas rodadas, contando que o Grêmio joga contra o Aragua, que é o pior adversário do grupo, e ainda por cima tirar uma diferença que hoje é de 9 no saldo. Tipo assim, mas aí vamos ser vai aumentar porque o Grêmio venceria o Lanús, né? 9 no mínimo vai para 10 a diferença no saldo, podendo ir para 11, 12. Teria que o Grêmio perder para os dois, o Lanús ganhar dos dois para o Grêmio ficar de fora. Combinar uma coisa, tá? O Grêmio está virtualmente classificado hoje já, 100% em 3 rodadas, com um time que puxa tudo para baixo, que é o Aragua, ou seja, que não vai tirar ponto do Grêmio, tá classificado. O Grêmio está virtualmente classificado. Francamente, para mim, esse grupo já decidiu no jogo de La Fortaleza, a vitória do Grêmio contra o Lanús. Segunda rodada já decidiu o grupo. Boa leitura. Era onde o Lanús podia tirar ponto. Sim, aí chegar aqui na arena, tentar segurar, perfeito. Mas perdeu em casa, acabou. Lá que dá. E aliás, para mim o Lanús... É só para ver quem vai ter mais saldo depois. Para mim o Lanús jogou pior que o Laequidá, contra o Grêmio, no caso. Para mim o Laequidá fez um pouquinho mais que o Lanús contra o Grêmio. Achei o Lanús bem fraco. De qualquer forma... Ontem, até para complementar isso, cara. Totalmente classificado. Para complementar isso aí, eu assisti um pouquinho ontem de Lanús e Laequidá, o jogo foi 11 da noite, assisti alguns trechos, o Lanús venceu por 1-0, mas podia ter sido 4, 5-0 Lanús, sem forçar muito. Então eu acho o seguinte, gente, Zé, desculpa, eu sei que você tem a tua apreciação. Não, tranquilo. Né? Não vi o jogo. Mas tu descansou pelo menos? Graças a Deus. Assaltou a geladeira na madrugada? Sim, também. Estou sabendo. Então, para concluir, Zé, o Grêmio está virtualmente classificado. Eu acho que se coloca um debate sim, até o Pretzel me provoca aqui dizendo que eu sou contraditório, pois era contra a Superliga e sou a favor de elitizar a Libertadores. Eu sou a favor sempre de índice técnico. Eu gosto de competições que são qualificatórias, tá? Eu gosto que a Copa do Mundo tenha eliminatória para se classificar, que o Campeonato Brasileiro tenha acesso e tenha promoção, tenha acesso e tenha descenso, né? Tenha promoção e tenha rebaixamento. Sou favorável até à diminuição do número de clubes nas competições para deixar com que elas tenham jogos mais atraentes e não sejam tão inchadas. Acho que essas competições como Champions League e Libertadores, elas são inchadas, mas também tem uma outra coisa que aí não depende só da organização de calendário, que também tem a ver com o debate. O nível do futebol sul-americano, não o nível assim, ó, de clubes de ponta, né? Mas os clubes intermediários, não sei se não tá pior do que era, viu? Sempre mas teve assim, ó, clube meia boca, Magno. Mas eu não sei se não tá pior, aí depende de calendário. Tem a ver com o fenômeno que a gente observa de cada vez mais, eu acho que tá pior, Gutierrez. Desigualdade. Tu vai lá, tu já viu, esses dias eu tava por curiosidade, vendo plantel por plantel, sim, às vezes eu faço isso, dos clubes da MLS, tá? Da Major League Soccer. Aí fui vendo plantel por plantel. Cara, é uma todos quantidade têm um enorme conhecidinho, vai dizer. Não, pior, todos têm, Gutierrez, ou um venezuelano, ou um colombiano, ou um peruano, ou um equatoriano, ou até um chileno, argentino, de 18, 19 anos que tu nunca ouviu falar. Eles têm ido cada vez mais cedo para fora. O ponto é o seguinte, ao meu ver, o Pretzel tem razão nessa questão de contradição, perfeito, mas tu não pode ter entre Libertadores e Sul-Americana, vamos pegar o exemplo do Brasil mesmo, nem precisa usar o quinto colocado. Eu não concordo que o Pretzel tenha razão. Aquela elitização que a Europa estava propondo era uma ofensa a todos, inclusive os próprios jogadores se rebelaram com aquilo.
Eu também acho, mas eu acho que ele é contra a Superliga. Ele foi mais apontando a minha contradição. Não, que era contra mim. Apontando. Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum, é a favor e contra. Não, porque eu não achei ofensa nada. Só para entrar nesse ponto aí, antes de voltar para a Superliga, da questão anterior, eu acho que o problema da Conmebol. Então desculpa, Magno, por favor. Não pode ter 14 times do Brasil entre Libertadores e Sul-Americana, é isso? Certíssimo. Eu acho também isso. É muita gente. A gente tá jogando um campeonato inchado que dá margem a clubes que são pequenos, viu? Acho muito inchado. Depois eu queria voltar nesse ponto, o Oliveira quer falar, mas é interessante o que o Magno está dizendo, eu tenho uma visão sobre isso. Oliveira. Não, o que eu vou falar é justamente sobre o que o Magno está dizendo, é para manter justamente esse assunto. Eu não vejo problema em ter 14 brasileiros, sim, é muita gente. Não tem a necessidade de inchar tanto a competição. Se você pegar os times que são eliminados de pré-Libertadores ou até de pré-Sul-Americana, porque esse Aragua, ele veio da pré-Sul-Americana, que é uma fase que os brasileiros nem disputam. Ele passou pelo Mineiros de Guaiana numa fase prévia para disputar a fase de grupos da Sul-Americana. É muita gente. Não precisa fase prévia de Libertadores, não precisa fase prévia de Sul-Americana. Se você estipular 32 times na Libertadores, 32 times na Sul-Americana, você vai ter um total de 64. Já é muito. Não tem 64 times jogando em alto nível na América do Sul. Mas tudo bem. Aí tu vai conversar que não, porque é o continente inteiro e que não pode simplesmente tirar os venezuelanos só porque eles são ruins, tem que ter alguns para participar. Beleza, eu vou entender. O ponto que eu discuto não é nem a tirada da fase de grupos da Sul-Americana, mas é, por exemplo, evitar que haja um segundo turno com jogos inúteis. Exemplo, se fosse um turno, a fase de grupos da Sul-Americana, a fase de grupos teria terminado ontem. Tá mais do que bom. Tem alguma coisa ainda para acontecer que ainda não aconteceu nesse grupo? Não tem. O Grêmio vai continuar ganhando, o Aragua vai continuar perdendo, Lanús, Lequidá vão se galfinhar, vão ficar em segundo e terceiro. Não tem mais nada para acontecer nesse grupo. Então evita que haja jogos fantasmas como vão acontecer em vários grupos e faz um turno só. 3 jogos, e aí estabelece por ranking quem é que joga 2 fora e uma em casa, quem é que joga 2 em casa e uma fora, e com 3 jogos, um turno, tu mata a fase de grupos, classifica 8 times pro mata-mata, vem os 8 eliminados da Libertadores, faz oitavas, quarta, semifinal. Esse pra mim é um ponto. Vai evitar as goleadas tipo Grêmio Aragua? Não vai. Mas aí, cara, na Europa também tem goleada. A Liga Europa também tem na fase de grupos um 6-0, um 7-0, um 8-0. Também tem, não é exclusividade aqui. É horrível? É horrível. Daqui a pouco tem que se estabelecer melhor uma divisão de cotas. Não pode entrar 600 times da Venezuela na Sul-Americana. Mas tem que entrar mais da Argentina e do Brasil do que da Venezuela? Claro que tem. Mas é injusto? Não é injusto. Brasil e Argentina são melhores do que Venezuela e Bolívia. Logo tem que entrar mais. Já entra mais. Daqui a pouco a ideia é estabelecer uma diferença ainda maior. Mas não vai incluir. Meu velho, a gente viu o que deu o Aragua na Sul-Americana. Não tem uma condição mínima de competir com os demais. O Ayacucho, nem Sul-Americana foi, o Ayacucho jogou Libertadores, gente. Libertadores, e nós vimos a fragilidade horrorosa daquele time. Então o meu ponto é esse. Não é nem tirar a fase de grupos da Sul-Americana. É evitar jogos fantasmas. Tem muito jogo na fase de grupos que não precisa ter. Cada grupo tem 12 jogos. São 8 grupos, dá o quê? 48 no total jogos. Não precisa tanto. Não precisa tanto. Se você fizer a fase de grupos com um turno, já mata metade dos jogos que são inúteis e aí a competição fica mais atrativa. A minha observação é num ponto assim da fala do Zé, meu querido só sobre essa questão de goleada, o exemplo foi semana passada, o United meteu 6 na Roma. Goleada vai continuar acontecendo. A questão é a qualidade técnica dos times. Que nós temos uma espécie assim de proporcionalidade
que por mais que a gente queira fazer uma redução, extrema redução, elitizar ou só deixar quem tem condições econômicas, que é um pouco preconceituoso com os menores, os clubes mais pobres, ainda assim nós não vamos conseguir estabelecer uma competição só entre times bons. Porque isso que acontece no futebol é uma reprodução da estrutura social. Nós temos uma estrutura social extremamente desigual. E aqueles com menor poder aquisitivo fazem parte da estrutura, tem que fazer parte dos processos. Isso se reproduz no futebol. A Venezuela tem um país empobrecido, uma economia combalida. Enfim, não vou falar da Venezuela do ponto de vista socioeconômico, vamos falar do ponto de vista futebolístico. Isso se reflete no futebol, o futebol lá está muito empobrecido. Então, mas é a Venezuela. O que eles têm para apresentar é isso. O Brasil é praticamente a metade da população da América do Sul. São 420 e tantos milhões e o Brasil tem que ter a metade disso. Então, ter 14 representantes entre Copa Sul-Americana e Copa Libertadores é um pouco a proporção populacional do Brasil dentro da competição. E tem o aspecto da qualidade dos nossos times. Então, eu não me parece que seja sem sentido isso. E por uma mais solução inclusiva. Por mais que a gente queira mas a gente fala em diminuir na proporção. Por mais que a gente queira criar uma competição dos melhores, nós não vamos ter só melhores numa competição, se nós também temos que ter a representatividade das populações. Acho que tem que ter a representatividade, a questão é o inchaço. Não é eliminar a representatividade. Tanto que eu me posicionei contra a Superliga, onde não havia representatividade, tá? Tava rabiscando quando vocês falavam aqui, ó. Minha ideia, né? Eu sempre gostei de organizar campeonato e tal. Minha ideia seria a seguinte, ó. Libertadores 32. Direto, classificação direta, sem essa de pré-libertadores. Já entra direto na fase de grupos, depois vem a oitava, passam 2 de cada, redondinho, 32, oitavas, quartas, semi e final, tá? 4 do Brasil, 4 da Argentina, 3 do Uruguai, do Chile, da Colômbia, do Paraguai, do Peru e do Equador. 2 da Bolívia, 2 da Venezuela, campeão da competição e campeão da Sul-Americana. 32. É a mesma que a minha. 4 do Brasil... É igual a tua. 4 do Brasil seria... Aí a CBF inventa como é que vai ser. 1 da Copa do Brasil, 3 do Brasileiro. Melhor ainda, tá? 20 na Sul-Americana. Como assim 20? Vai ficar torto? Não vai ficar torto. Nada a ver, não vai ficar torto. Olha só. 20 na Sul-Americana. 3 do Brasil, que seriam, pelo índice técnico da CBF, quarto, quinto e sexto. Quarto, quinto e sexto. Ou seja, o G6, abaixo do G6 não ganha nada. O 7º colocado já não vai para lugar nenhum. Óbvio que daqui a pouco abre vaga e tal, mas abriria para Sul-Americana, tá? Libertadores, pelo brasileiro, só 3. 1 pela Copa do Brasil. Sul-Americana, 20. 3 do brasileiro, 3 brasileiros, 3 argentinos. 2 uruguaios, 2 chilenos, 2 colombianos, 2 paraguaios, 2 peruanos, 2 equatorianos, 1 boliviano, 1 venezuelano. 20. 5 grupos de 4. 5 grupos de 4. Classificam-se para a segunda fase de quartas de final direto. Os primeiros de cada grupo e 3 dos 5 melhores segundos colocados. Teria briga até o fim nos grupos para garantir vaga, não teria oitavas de final, teria direto quartas de final e aí mata-mata já para semifinal e para final. Acho que contemplaria de uma forma bem interessante o continente sul-americano nessa sugestão. Só que aí tu não vai eliminar os jogos inúteis do segundo turno de fase de grupos. Classificando um por grupo, não há nenhuma necessidade de haver 2 turnos em fase de grupos. Porque classificando por turno, na quarta ou na quinta rodada tá liquidada a fatura. Não, mas tu classifica também depois. Nessa... Não, tu classifica os melhores mais os 3 melhores segundos. Para ter quartas de final, são 5 grupos. Os 3 melhores segundos de 5... se classificam, ou seja, vai ter briga até o final, olhando o que o concorrente do outro grupo também tem que fazer. Vai até o final, sim, para ver vaga. O primeiro pode se definir, mas melhor segundo colocado é interessante. É interessante. Eu acho que daria uma fórmula boa. Mas isso não que eles fazem, como fazem, não tem a ver com o calendário, Guimarães? Com a necessidade de ter um calendário fechado? Mas, o Zé, não, precisa pré-sul-americana. De jogos para televisão. Pré-sul-americana. Vamos ser muito sinceros, é só dinheiro. Tem a ver com dinheiro, porque para eles é importante que tenha outras torcidas vendo jogos em outros países. Para eles é importante que se venda para todos os países, tenham mais torcida,
Para eles é importante que tenha um Fluminense jogando, que tenha um Grêmio jogando, que tenha um Inter jogando, um Palmeiras, um Corinthians. Para eles é importante. Na Argentina, para eles é importante que tenha um Boca, um River, Independiente, Racing, Vélez, San Lorenzo, Gimnasia, Aldosivi. Para eles vale. Para eles, quanto mais time tiver, melhor. E daí eles incham tudo. A criação da Superliga na Europa foi um contraponto ao inchaço da Champions League. Não foi a ver com ligas nacionais. Foi um contraponto ao inchaço da Champions League, que eles incharam de forma absurda. A Champions League vai ter um nível técnico nas fases iniciais muito menor nos próximos anos por conta desse inchaço. É tudo política, política e dinheiro. Sendo que alguns dessa Superliga aí, mesmo com inchaço, não conseguiram chegar, né? Os Arsenal da vida. Vamos fazer um intervalo, 14 para o meio-dia, e já retomamos o debate do Ganhando o Jogo aqui pela Guaíba. No programa O Mundo na Guaíba deste sábado, vamos falar a respeito do Canadá, que quer triplicar sua população. E você vai ficar sabendo quais as principais ofertas de trabalho no país. Hortas comunitárias crescem nas grandes cidades. A destituição de 5 membros da Suprema Corte em El Salvador foi constitucional ou não? Isabel Díaz Ayuso vence a eleição em Madrid e se torna referencial nacional da direita na Espanha. E saiba também quais são as opções dos brasileiros para viajar ao exterior. O Mundo na Guaíba, neste sábado às 7:30 da manhã. Apresentação Jurandir Soares. Atenção, homens e mulheres com 40 anos ou mais. Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. Prostfin Gotas Prostáticas auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar. E para as mulheres, auxilia no tratamento da cistite. Previna-se. Prostfin Gotas Prostáticas. As gotas que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas. Persistindo os sintomas, seu médico deve ser consultado. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, tem até 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate seu consignado pelo app Banrisul Digital, pelo Home Bank ou na sua agência de relacionamento. Mas lembre-se de agendar o seu atendimento com antecedência. Confira se você pode contratar na nova margem com seu convênio em banrisul.com.br/consignado. Sabia que existe uma ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para secretarias de educação? É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante ter uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município. Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o PAR, ele ajuda as secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação é muito fácil de usar. Basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pequenos momentos do nosso dia a dia valem ouro. Como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial. Compor novas receitas, colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado. E aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos. Nova linha de frangos Golden Chicken Dália. Momentos que valem ouro. O Grêmio quer confirmar a passagem à final do Gauchão 2021. Este domingo, a partir das 13h30 da tarde, direto da Arena do Grêmio, tem Grêmio e Caxias. Chegou o Grêmio agora, a bola é preparada, Ferreirinha. A narração é de José Aldo Pinheiro, os comentários de Cristiano Oliveira, reportagens de Rafael Pfeiffer. No plantão, Eurico Quadros.
E a partir das 14h você acompanha toda a preparação de Grêmio e Caxias no Esperando Futebol. No final, você já sabe, tem o vestiário com o Cristiano Silva e toda a projeção da final do Gauchão 2021 e seus finalistas. Futebol Guaíba. Oferecimento. Banrisul, o grande banco do Sul. Fetraf RS, bancários em defesa da vida. E Sindi Bancários Porto Alegre. Diga sim a quem defende você. Tempo e placar para Anhiggs e o comentarista para Dália Alimentos. Acesse e assista em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Afinal, você já sabe, o melhor do esporte é aqui. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Seguimos agora na volta, 11h51, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Você está acompanhando o Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba, debatendo as coisas do futebol. Os ouvintes gostaram muito da primeira hora, se manifestaram, tem toda sorte de manifestações aqui. Tem gente dizendo assim, ó, parem de fazer as fórmulas, vamos falar mais das falhas da defesa do Grêmio. O ouvinte está achando que nós deveríamos entrar, esse aqui, como é o nome dele? Nosso querido ouvinte de todas as manhãs, é o seu Francisco. Ele acha que nós devemos entrar mais nas falhas da defesa do Grêmio, da existência de Diogo Barbosa, do goleiro que não sai do gol, do meio campo fraco, diz ele. E olha que eu sou gremista. Tá meio amargo com o Grêmio, apesar dos 8-0 ontem, o seu Francisco Martins que está nos acompanhando. Obrigado, seu Chico. Sou o Daniel Pires. Abraço pro seu Francisco Martins. Tem mais um Não, recado. vai. Trazer uma informação. Engata aí, vamos lá. É só uma informação que é do presidente da Conmebol, mas é relevante para esse momento que estamos vivendo e gera muito debate, tem opiniões bem fortes dos dois lados. Eu vou ler o tweet dele já traduzido aqui para português. Durante esta noite, ontem no caso, foram vacinados contra a Covid-19 na sede da Conmebol os jogadores da equipe do Atlético Goianiense. Os primeiros já chegaram, estamos juntos para tornar o nosso futebol mais seguro. Então, os jogadores do Atlético Goianiense, no Paraguai, foram vacinados naquela remessa de milhares de vacinas que a Conmebol ganhou junto a... Não lembro, Sinovac, talvez, não lembro, mas enfim. Os jogadores do Atlético Goianiense do Brasil foram vacinados contra a Covid-19 no Paraguai. Lanús e River Plate negaram as vacinas da Conmebol. Não vão tomar. O Comitê Olímpico Internacional fez um acordo com a Pfizer. Moral. E a Pfizer vai vacinar todos os atletas da Olimpíada. Até agora ninguém negou. Das delegações olímpicas. Ninguém disse, olha, não queremos. Parece o River e Lanús disseram não. O Paraguai tem uma taxa de vacinados muito baixa. Acho que 140 mil pessoas só foram vacinadas no Paraguai, que é o local onde a Conmebol fica, né? Quase a mesma porcentagem de vacinados para jogar. 140 e poucos mil no Paraguai. Só a Conmebol ganhou 50 mil vacinas. É isso que eu ia dizer. Quase toda a população paraguaia vacinada, só um pouquinho mais do que a Conmebol ganhou para vacinar atleta para jogar Libertadores lá no Paraguai. Será que a Conmebol fica lá? Então, olha não, a diferença. E assim, né, em Guimarães? Não é só sede, né? A Conmebol não só está com sua sede no Paraguai, a Conmebol está usando a Assunção para onde der rolo, traz para cá para Assunção os jogos. Isso está acontecendo na Libertadores e na Sul-Americana. Atualização aqui, ó, Paraguai, tá? Vai, querido. Por que o pessoal se negou a ser vacinado com as vacinas que vinham através da Conmebol? Por quê? Questão moral. Eles alegaram, não acham justo. Alegaram que estariam furando a fila. Exato. 143 mil pessoas vacinadas no Paraguai, sendo que totalmente vacinadas, primeira e segunda doses, 12.428. Esse número corresponde a
0,2% da população paraguaia com as 2 doses e 1,9% da população paraguaia vacinada com 1 dose só. 140 nem Defensores del Chaco. 1/3 de Defensores del Chaco. Totalmente vacinadas. 143 mil doses aplicadas no Paraguai. E a Comebol com 50 mil doses. Oi? 12 mil as duas. Com as 2 doses? As duas doses. É um pouco mais da metade do Jacone. 12 mil. Os jogadores vão ser vacinados com as duas. Bom, a primeira dose agora e a segunda dose daqui a um tempo, né? Vai ser isso aí. Só que não vai atrasar a dose para eles não vai atrasar. Isso aí, eles vão estar. Os jogadores que disputam a Libertadores, de acordo com essa conta, vão estar imunizados antes do percentual das pessoas dentro do Paraguai. Vai ter mais jogador do que paraguaio imunizado, é isso. E não são só eles, ou como diria aquele produto, e não é só isso. Tem também os jogadores das eliminatórias, porque foi detalhada ali a tabela das eliminatórias, tem jogo aí do Brasil para acontecer, inclusive aqui em Porto Alegre, e os jogadores das eliminatórias também serão vacinados, aqueles que não foram na Europa por algum motivo. Então isso vai acontecer com aqueles que estão na Libertadores, com aqueles que estão na Sul-Americana e também com aqueles que vão jogar as eliminatórias aqui na América do Sul. Zé, posso colocar uma coisa para debate depois? Sim, relacionada também ao Grêmio, já que a gente falou mais do Inter na semana. Tem 2 minutos para falar de Inter também, tá? Mas vamos lá. Ao contrário do que eu imaginava, o Grêmio ainda confia em Maicon. E não tem a ver com os 8-0. Contra quem? Contra os times pequenos ou para valer as ganhas? Não tem a ver com 8-0. O Grêmio ainda aposta numa recuperação do Maicon. O Maicon ainda é considerado um jogador importante pro Grêmio. Se tiver Grenal na final do Gauchão, ele vai ser titular, é isso? Não sei se titular, mas sem o Jean-Pierre... Agora com as lesões fica ainda mais fácil isso, né? Acho que mas sim. eu também acho o Maicon um jogador importante pro Grêmio. Eu só acho que ele não pode ser o centro do time. Não por qualidade, mas por condição física. Agora, para ser ali um reserva imediato, um reserva que vai entrar em boa parte dos jogos, eu acho que o Maicon pode ser bastante útil. O problema é que ele jogou o jogo todo, time, né? Mim, mas as circunstâncias que permitiram. Ele sendo aproveitado no segundo tempo, quando tiver as coisas mais ou menos definidas, ou então para colocar a bola no chão e tabelar, tudo bem, mas agora para começar o jogo, eu acho que não dá. Eu tô nessa aí também. Eu já sou mais exigente. Eu acho que a direção tem que trabalhar isso de uma forma um pouco mais adiante. Tu não pode ficar pensando no Maicon agora, nem que seja, tem um Grenal ali, não, tem que pensar na formação de um time para a temporada, tem que pensar na formação do time para brigar pelo título da Sul-Americana, para voltar a conquistar alguma coisa importante, para brigar pelo título brasileiro, para brigar pela Copa do Brasil, e bem sabemos todos que o Maicon não terá condições de ser este cara, de dar uma contribuição do tamanho da necessidade para uma função ao longo desses eventos, porque ele não tem mais condições atléticas. Joguemos pelo histórico, se olhar o histórico ele não vai conseguir, e tem outros ali que também estão na mesma levada. Talvez por ser uma referência técnica, o Maicon tem jogado com o Thiago Nunes, claro, não daquela forma de, né, não completo, não um jogo inteiro, mas ele tem sido colocado nos jogos. Eu acho que o Thiago Nunes dá uma importância boa pro Maicon, não de girar o time em torno dele, mas dá uma importância, um respeito pelo menos ao Maicon. O Thiago Nunes está fazendo isso. Bom, vamos então para o noticiário. Vem aí a Fernanda Bagattini, ela já está conosco no estúdio, você está vendo pela live, ela vai apresentar a edição do meio-dia do Guaíba Notícias e depois retomamos o debate do Ganhão do Jogo aqui pela Rádio Guaíba. Eu sou o Júlio Ribeiro e comando diariamente o programa Boa Tarde Brasil, no horário das 13h10 às 15 horas. Trazemos diariamente as notícias, a análise e a opinião sobre os principais assuntos que movimentam a política e a economia brasileira, sempre com grandes entrevistas, convidados, um time qualificadíssimo de colunistas e comentaristas. Coloque aí na sua agenda, de segunda a sexta-feira, das 13h10 às 15 horas. Boa Tarde Brasil,
Contamos com a sua audiência. Guaíba Notícias. Meio-dia em Porto Alegre, 14 graus. A partir de uma nova determinação do Ministério da Saúde, o governo do Rio Grande do Sul cancelou a distribuição de 243.400 doses da vacina AstraZeneca para os municípios gaúchos. O governo federal ordenou que as vacinas sejam reservadas para a aplicação da segunda dose do imunizante. O lote chegou ontem a Porto Alegre e a distribuição estava prevista para hoje. Com isso, as vacinas não serão mais usadas para avançar a imunização de pessoas com comorbidades no estado. Após derrota judicial que pretendia colocar a greve dos professores na ilegalidade, a secretária de Educação, Janaína Aldino, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciaram há pouco que devem contratar docentes terceirizados para suprir a demanda enquanto o movimento grevista estiver em vigência. Um decreto do prefeito deve ser publicado nos próximos dias, após aval da Procuradoria-Geral do município. Em live nas redes sociais, Janaína Aldino garantiu que vai notificar as escolas a partir de hoje e, em último caso, cortar o ponto dos docentes. Além disso, estimou que um serviço privado de professores poderá ser contratado. Informações do trânsito. Destaca o trecho lento agora na região metropolitana, na 386, ali no cruzamento com a rodovia do Parque. Para quem segue no sentido de Nova Santa Rita, tem uma obra e o congestionamento é de aproximadamente 500 metros. Pela capital, vias como a Ipiranga, como a Castelo Branco estão fluindo bem, mas a gente tem problemas agora na Carlos Gomes, para a Zona Norte, até o cruzamento da Plínio Brasil Milano, e também na Assis Brasil, especialmente para quem segue no sentido bairro, depois do viaduto Obirici e até a chegada ao Terminal Triângulo. A Sertório tá melhor. Ei, você que sempre passa no Drive do Mac e curte o cheirinho de Mac no carro, chegou Mac VIP Drive, programa com vantagens exclusivas. Cadastre-se no app Drive do Mac, seu carro, seu Mac. Com informações do trânsito, Flávio Siqueira. Tempo bom em Porto Alegre, agora na rua Caldas Júnior, 14 graus. Manifestantes protestaram na manhã de hoje contra a ação da polícia que resultou em 25 mortes na comunidade do Jacarezinho ontem. Os manifestantes partiram da estação Maria da Graça, da linha 2 do metrô, e caminharam com faixas e cartazes em direção à entrada da cidade da polícia, onde ficam as delegacias especializadas da Polícia Civil. O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, com sede em Genebra, na Suíça, pediu ao Ministério Público que realize uma investigação independente, completa e imparcial dessa operação policial ocorrida na comunidade. Guaíba Notícias. Próximo informativo a 1h, com a segunda edição do Correspondente Guaíba. O Grêmio quer confirmar a passagem à final do Gauchão 2021. Neste domingo, a partir das 13h30 da tarde, direto da Arena do Grêmio, tem Grêmio e Caxias. Chegou o Grêmio agora, a bola é preparada, Ferreirinha. A narração é de José Aldo Pinheiros, comentários de Cristiano Oliveira, reportagens de Rafael Pfeiffer, no plantão Eurico Quadros. E a partir das 14h você acompanha toda a preparação de Grêmio e Caxias no Esperando o Futebol. No final, você já sabe, tem o vestiário com o Cristiano Silva e toda a projeção da final do Gauchão 2021 e seus finalistas. Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul. Fetraf RS, bancários em defesa da vida. E Sindi Bancários Porto Alegre. Diga sim a quem defende você. Tempo e placar para Anhiggs e o comentarista para Dália Alimentos. Acesse e assista em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Afinal, você já sabe, o melhor do esporte é aqui. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo.
Retomamos agora, meio-dia, mais 4 minutos. A hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Você está pela Guaíba acompanhando o debate do Ganhando o Jogo. A FTEC Centro Automotivo tem troca de óleo, tem revisão, tem geometria 3D, ar-condicionado, tem freios, tem trabalho na suspensão, promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Eu disse e repito, 15% de desconto para o pagamento à vista. Acesse o site ftecmecanica.com.br. O atendimento é das 7h30 até as 18 horas, sem fechar ao meio-dia. E aos sábados das 7h30 às 12. Fone 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996, na Avenida Cairu 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. O Guimarães... Falando em carro... Oi, Zé, só rapidamente, falando em automóveis, ontem eu tive a honra de estacionar o meu automóvel entre uma D20 1989 e um Voyage LS, não sei o ano, não perguntei, mas pela aparência, creio eu, um Voyage 87, 88. Uma honra estacionar entre dois veteranos das ruas. Dois guerreiros, né? Na garagem de José Aldoraldo Medeiros Pinheiro, inclusive. No box ali, dois eternos combatentes. Aquele Voyage ali, eu acho que é 87, cara. É um Voyage Bordeaux, né? Eu acho que é 87. Isso. Alô, Bauer, coisa linda. O Guilherme adotou, acho que foi do avô dele, do irmão do avô dele, uma coisa assim. Ele já me disse a história do carro. E ele ia entrar em negócio, ele disse, não, então fica comigo, não, para lá um pouquinho. E ele, por afeto, por puro carinho, ele ficou com aquele carro. E agora ele tem utilizado bastante aquele Voyage. Tá bonito ali na garagem. E aí o Grêmio quer botar o Maicon, que é velhinho, pra jogar, e vocês ficam torrando a paciência. Não, mas aí tu quer correr em Tarumã com o Voyage, não dá, né? Não, eu não quero nem começar com o Maicon. Eu acho que cortou aqui. Não quero nem começar com o Maicon, mas acho que o Maicon ser tratado como um jogador para entrar em segundo tempo, como um reserva imediato e não como um titular absoluto, como ele era tratado com o Renato, eu acho que isso demonstra, primeiro, que há uma mudança da forma de pensar o Maicon dentro do Grêmio, e para mim uma mudança para melhor, porque se você tem um cara no grupo com a qualidade do Maicon, com a inteligência do Maicon, você não pode, né, de plena faculdade, de plena posse de suas faculdades mentais, você não pode desprezar esse jogador. Você não pode deixar ele no limbo para que outros joguem. Não, ele tem que jogar. Mas ele não tendo condição para 90 minutos, ele também não pode ser o titular do seu time. Então ele tem que ser um reserva. E é o que ele vem sendo no Grêmio. Eu acho que a forma com que o Thiago Nunes trata o Maicon me parece a forma mais adequada. Um reserva importante, por vezes um reserva imediato, que entra para mudar jogo, ou para manter o jogo, ou para ler o jogo, mas em geral no segundo tempo. Ele foi titular ontem porque era uma situação totalmente atípica, mas para mim um adversário atípico. Mas para mim a forma com que o Grêmio trata o Maicon agora é a forma mais adequada. Não abre mão da qualidade do jogador, mas também não o trata como peça-chave, porque afinal de contas, fisicamente ele não vai corresponder em 90 minutos. Mas em 30, 20, 35, a partir do segundo tempo, aí ele corresponde. Eu acho que às vezes não se trabalha com a ruptura, Zé. Eu concordo contigo, assim, concordo bastante com... No que diz respeito ao que ele entrega, eu acho que ele entrega fisicamente abaixo, em jogos mais intensos, mais difíceis, mais corridos, ele não se torna uma opção concreta. Mas aí a gente tem uma coisa que é o respeito, o que ele deu e a forma como você lida com isso, né? A gente cansa de criticar, e eu critico bastante clube de futebol que lida mal com o ídolo, que não faz um processo de transição. Eu acho que o Inter lá atrás fez isso com o Fernandão, com o Yarley. Não agora é um outro caso, o Yarley não é mais jogador, enfim, mas quando era jogador, o Grêmio fez muito mal, por exemplo, com Luiz Carlos Goiano, lá em 1999, e com Dinho. Goiano, um homem na acepção da palavra, e Dinho, né, quando demitiu os dois por telefone, lá atrás. Pô, não se faz isso com esses caras, né? O Inter fez isso também. E acho que o Maicon é um desses caras, entende? Eu acho que o Grêmio hoje prescinde do Maicon, o Grêmio não tem, porque
ter o Maicon como um jogador, eu não sei se ele tem a importância, girar o time em torno dele, nem pensar, mas acho que trata bem e respeita na medida em que também se vê num processo de transição. Não desfaz dele, não dispensa, não coloca separado, não tira ele, porque ele é muito importante na história do Grêmio recente. Então vai fazendo, vai dando a ele a utilidade que ele tem no momento. E ele é bom se tecnicamente. A utilidade dele... Claro, e muito inteligente. Se a utilidade dele for contra times menores, entrar para segurar o jogo e para cartear, que coloque ele, sabe? Eu acho que não tem esse lance de manda embora, eu não sou muito mais favorável. A gente vai aprendendo umas coisas, vai exercendo diplomacia, vai exercendo um sentido de racionalidade, de calma nas coisas. Acho que não tem que mandar embora, não tem que ter esse desrespeito com o jogador. Vai colocando quando ele mostra a sua utilidade. Só não pode girar o time em torno dele. Aí é o absurdo que o Renato fazia, né? Eu não fui honesto em dizer desde o começo, eu não vi o jogo de ontem, mas eu parto de algumas premissas. E uma delas não é sobre o jogo em si, mas é um aspecto que a gente pode enfocar mesmo não tendo visto o jogo, a partir das falas dos colegas. Se o Aragua é essa desgraceira toda, essa pobreza toda, essa precariedade toda, essa incompetência toda, nós não podemos fazer grandes avaliações sobre o time do Grêmio a partir do adversário com quem ele cotejou as suas potências, as suas forças, o seu nem jogo. Pra cima e nem pra baixo. O ouvinte está cobrando, vocês não falaram do Darlan, se foi bem ou foi mal, mas me parece que qualquer avaliação agora pode ser... Eu falei no início, eu acho que o fundamental, assim, o mais importante do Darlan ontem não foi nem desempenho, mas sim posicionamento, né? Ontem ele jogou como um meia. Ele foi o meia mais avançado do Grêmio. Eu vi alguns movimentos interessantes, esse que o Cristiano observou do Thiago Santos, o Maicon por cacuete, por característica, quando a bola cai no pé dele, ele é o cara que fica com mais campo pra frente dele, diante dele, e à frente, quase colado no Diego Souza, quase junto ali também dos jogadores de lado, tava o Darlan, tanto que deu 2 assistências ontem, mas é difícil também observar, dizer que o Darlan encaixa muito bem, ele é um articulador, agora ele vai jogar ali, o Thiago Nunes encontrou o lugar dele, não dá para dizer isso agora. Exemplo... Primeiro que o Grêmio tá modificando o seu jeito de jogar, e segundo que aí vai entrar a minha opinião sobre o Darlan. Eu aqui já defendi mais utilizações do Darlan, acho que ele tem sua qualidade, mas não naquela faixa do campo ali. Claro, o Grêmio tem jogado num 4-1-4-1, ou seja, inevitavelmente terá uma linha à frente de um volante sozinho. E aí vai ter que o próprio Darlan se adaptar nessa questão. O Maicon ontem também jogou nessa linha à frente do Thiago Santos. Um exemplo que a gente tem que analisar, que não pode analisar, é com respeito, por exemplo, ao jogo de ontem. O Luiz Fernando, que não havia tido muitas oportunidades. Voltou ontem, fez 2 gols, jogou bem. Mas ele fez isso pela fragilidade do adversário ou mais porque realmente ele é um bom jogador e tem condições de crescer no time do Grêmio? Esse é um detalhe que a gente não tem uma base para dizer se foi bem ou se foi ruim, porque o adversário realmente era muito fraco. Não, a gente tem base, sim. A gente já viu ele jogando contra equipes mais fortes. A gente já viu ele jogando contra equipes mais fortes e ele não vai bem. É isso aí. O ouvinte chegou a fazer uma lembrança aqui que esse Aragua, ele perdeu só de 1 para a equipe do Lanús. Que ontem ele considera que foi um ponto fora da curva. Ou daqui a pouco perder de 1 fora da curva, né? Pois é. Esse mesmo Aragua andou perdendo feio lá no campeonato venezuelano. Gente, os caras são lanternas. O campeonato venezuelano, ele é dividido nessa temporada por conta da pandemia em 3 grupos, em 3 faixas, em 3 fases dentro do país. Na fase ou na faixa geográfica do Aragua, ele é o lanterna. Gente, ele é o lanterna. Para ficar em último em qualquer fase de campeonato na Venezuela, tem que fazer força. Não é assim, não é qualquer um que consegue ficar em último, é duro ficar em último lá. Olha, para ficar em último tem que fazer força, e os caras conseguiram isso. Agora, me permite, Zé, daqui a pouco com também o apoio dos colegas ou não, virar a página e falar do final de semana dos jogos do Campeonato Gaúcho, mas ainda pegando o que aconteceu nessa semana de gancho. Foi uma pergunta que acho que foi o Guilherme que me fez de manhã no Agora, e que eu achei interessante e oportuna para estabelecer um debate. Se a dupla Grenal
a partir das goleadas do 6-1 do Inter e do 8-0 do Grêmio, ela fica mais favorita para os jogos de final de semana pelo Campeonato Gaúcho? E eu, num primeiro momento, e mantenho, eu acho que não. Eu acho que a provocação ela é válida, o debate ele existe, vai existir, mas eu acho que o Aragua, por exemplo, ele é tão fraco, mas tão fraco, que a goleada do Grêmio contra o Aragua não torna o Grêmio mais favorito contra o Caxias, porque o Caxias é melhor do que o Aragua. E a vitória do Inter contra o Olímpia, que também é fraco, embora muito melhor do que o Aragua, por exemplo, campeão paraguaio, mas que também é um time fraco, a goleada do Inter contra o Olímpia, ela é não um suspiro, isso não, mas uma demonstração daquilo que o Inter pode jogar, mas ainda não conseguiu enquanto regularidade. E eu venho batendo nessa tecla de forma até insistente nas últimas semanas. Para mim, a busca do Inter não é uma busca por escalação, porque eu acho que essa busca ou essa procura, ela já foi terminada pelo Miguel Ramírez. Ele tem o seu time, ele tem a sua ideia, ele tem a sua filosofia. Tudo isso nós já enxergamos no Inter de forma muito clara. Não enxerga quem não quer enxergar, mas está muito claro. O problema é que o Inter não conseguiu regularidade. E aí eu peguei aqui, fiz a listinha, e vocês vão acompanhar porque vai ser rápido, dos jogos recentes do Inter. O Inter perde o Grenal, joga mal. Aí ele tem um jogo, um primeiro tempo jogando mal contra o Aimoré, mas depois de um grande segundo tempo, toca 6-1. Aí ele vai para altitude e leva 2-0 do Always Ready sem jogar absolutamente nada. Talvez o pior jogo do Inter no ano. Aí depois ele pega Esportivo e toca 5-0. Pega Deportivo Tátira, toca 4-0. E aí pega o Juventude, se o Inter vencesse o Juventude, dava para dizer que, opa, chegou a regularidade, 3 vitórias seguidas jogando bem. Não, ele jogou mal e perdeu. E aí ele volta a jogar bem e toca 6 no Olímpia meio de semana. Observe esse vai e vem. Do Grenal para cá, o Inter perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Para mim, o desafio do Inter a partir de agora é a busca pela regularidade. Nós já vimos o que o Inter pode jogar. Nós já vimos o Inter jogando bem. A questão agora é o Inter conseguir jogar bem regularmente. E isso ainda não conseguiu no ano e vai precisar conseguir final de semana, porque o Inter está perdendo o jogo para o Juventude por 1-0. Eu acho que dentro dessa análise tem que associar tudo ao contexto de cada jogo, tá? O Grêmio entra, na minha concepção, com 4 vitórias seguidas e 4 vitórias do Thiago Nunes com mais tranquilidade contra o Caxias, justamente porque o Grêmio não precisa reverter nada. E o Inter tem que reverter. E essa é a prova que a gente não conhece ainda do Miguel Ramírez, né? O Grêmio, ele teve, por exemplo, a necessidade de reverter no segundo encontro da pré-Libertadores e não conseguiu. Era outro treinador, outra coisa, eu sei disso, mas já foi submetido a esse desafio na temporada. O Internacional ainda não. E, ao mesmo tempo, vai entrando uma pecha, um rótulo que começa a incomodar, que é o rótulo das derrotas pelas desculpas, né? E muitos apoiadores do Miguel Ramírez, e sim, tem apoiador e tem detrator nessa história toda, colocam isso, são contextos, é verdade, mas também algumas provas elas precisam ser superadas, né? Que o Miguel Ramírez, em cada jogo que o Inter perdeu, tinha uma desculpa para isso. Um é o Grenal, claro, que ele vai melhorar, outro é a altitude, outro é o gramado. Agora essas condições elas se alteram. A única condição diferente é a condição de reverter resultado. É a única. Não é um Grenal, o gramado é bom e não está na altitude. Só que uma condição da incógnita, a condição que a gente não sabe é como o Inter vai se preparar para esse jogo contra o Juventude. Eu acho que o Inter vai adotar, Zé, aquilo que tu chamou de garrão do jacaré, sei lá como é que tu chamou lá no passado, aquele jeito de jogar do Abel, de tentar, veja bem, método diferente, estilo diferente, mas a mesma intenção, mesma finalidade, que é de tentar atacar e definir logo cedo o confronto contra o Juventude. Como é que tu chamou aquilo? Garrão do jacaré, dente do jacaré? Era um esquema que tu tinha falado. Mas eu acho que vai ser por aí, tá? O Internacional vai tentar... das analogias do mundo animal, né? Do tigrão no Beira-Rio, aquela coisa toda também. Não, mas assim, exato, eu tenho uma certa... Então, Zé, só para concluir rapidinho, sim. tá?
Acho que o Inter vai entrar para definir contra o Juventude e para mim é a primeira prova também dentro desse contexto que o Miguel Ángel Ramírez vai ter. E sim, o Inter precisa ter uma estabilidade. Muito alto e baixo e colocando muita desculpa quando o ambiente é desfavorável, não vai dar, porque não estou dizendo que é para tirar o treinador, né? Mas vai ter que melhorar isso. Um contexto desfavorável tu encontra 300 vezes ao longo da temporada. E tem que saber também jogar. Não dá para jogar bem só em casa, por exemplo. Me auxilia o famoso futebol é assim mesmo, né? Que a gente tava falando ontem no Ganhando Jogo. Exato. O Tyson tá habilitado, não? Eu discordo um pouco, sinceramente. Eu acho que tem condições, sim, que acabam inviabilizando algumas questões, principalmente do jeito de um Grêmio e de um Inter jogarem. E acho até que mais, por exemplo, o gramado da Montanha dos Vinhedos do que propriamente a altitude, por exemplo, de La Paz. E aí entrando na história do Guimarães... Só para colocar, tem sim, óbvio que tem, só que isso aí o time tem que saber enfrentar, cara. Claro, lógico. Tanto que o próprio Ramírez falou, né, o que sobrou pra gente lá em Bento Gonçalves, tentar ser mais competitivos, e ele admite que não foi possível. E até porque o gramado é ruim para o Juventude, né, a gente não pode esquecer, o Juventude é agora e merecidamente um time de Série A e tá investindo justamente no seu piso lá no Alfredo Jaconi. Então a gente também, claro que entende isso, mas o que eu queria falar dos contextos, e aí usar esses contextos, realmente, o Guimarães tem razão, um é a altitude, o outro é o gramado, e o outro é que era um Grenal. Era mais cedo no trabalho do Ramírez, era outro treinador no Grêmio, e aí sim, agora a gente chega num limite, numa fronteira. O que se faz? Agora pega um Juventude com uma desvantagem, com todas as condições agora vale favoráveis, vaga, né, exato, mas que permitem tudo isso, e tem coisa em jogo, que é ser eliminado para o Juventude ou chegar à final do Campeonato Gaúcho. Não é que, como disse o Guimarães, não é que amanhã perdendo, sendo eliminado para o Juventude, tem que tirar o Ramírez, mas é um teste e tanto pro Ramírez o jogo de amanhã. Não é sem razão o que falou o Oliveira, quando ele diz assim que tem que tomar cuidado, que o Juventude foi competitivo. Agora, eu quero trazer o contexto. Esse Juventude foi mal no Campeonato Gaúcho, foi eliminado na Copa do Brasil, o técnico tava para cair, ele teve um empate com o Sportivo em Bento Gonçalves na véspera da partida com o Inter, na última rodada, penúltima rodada, ou seja, aquela atuação do Juventude diante do Inter é fora do contexto do Juventude. Esse é um aspecto. O outro, o Inter no Beira-Rio, ele é outro Inter. A altitude do Inter é o gramado do Beira-Rio. Ele em casa, ele fica forte. Até o Cristiano brincou, que eu chamei de Tigrão. O Inter tava que era um Tigrão contra o Olímpia. E foi aquela tchutchuquinha lá no Estádio da Montanha com o Juventude. Então, eu não tenho dúvida que o verdadeiro Inter do Beira-Rio é o Inter do Olímpia, é o Inter do outro jogo anterior da Copa Libertadores. Esse Inter no Beira-Rio, ele tem poder, ele tem força, ele tem qualidade de jogo, ele tem soluções, ele pressiona o adversário, ele controla o jogo, ele impõe o seu ritmo, ele ataca, ele faz gols, e eu não tenho dúvida que o Inter vai para o confronto com o Juventude com plenas condições de devolver o resultado com sobras, e que aquele jogo do Juventude foi uma exceção no seu contexto. Aí eu discordo. Eu concordo que ele vai pro Beira-Rio com plenas condições de reverter, acho que reverte, a minha aposta inclusive é essa. Eu só discordo que foi uma exceção aquilo do Juventude. Porque senão a gente tem que tratar o Juventude como exceção, o jogo do Always Ready como exceção, o Grenal como exceção, e aí é exceção demais. Aí daqui a pouco a exceção tá virando regra. Eu acho que é isso que o Inter tem que buscar em termos de regularidade. É diminuir essa linha, aquele eletrocardiograma, aquele sobe e desce, aquela montanha russa, o Inter estabilizar e evidentemente estabilizar acima dessa linha, não abaixo. Tá? Esse é o desafio do Inter. Só uma correção, o Juventude desclassificou contra o Brasil de Pelotas, vencendo. O empate contra o Esportivo foi antes. A última rodada do Juventude foi uma vitória contra o Brasil de Pelotas. Aquela confusão lá, a Juventude ganhou. Mas enfim, concordo contigo. O Juventude fez um campeonato instável,
O Juventude terminou a fase de grupos com 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Para um time da Série A do futebol brasileiro é uma campanha instável, sim. Ele chegou até a última rodada podendo não chegar ao G4, se classificou na Bacia das Almas, tudo isso é verdade, tu tens total razão. Antes do empate com o Esportivo, ele empatou com o Vila Nova, que é um time da 3ª divisão brasileira, e foi eliminado nos pênaltis da Copa do Brasil, tudo isso é verdade. Mas o Juventude, por estar de volta a uma Série A, ele tem jogadores melhores do que boa parte dos times do Campeonato Gaúcho e por isso precisava ou deveria ter feito uma campanha melhor. Não fez, isso é passado. O presente, o que é? O presente é que o Juventude ganhou a ida do Inter. Eu comentei aquele jogo semana passada e o que eu disse no jogo eu repito agora. O gramado, ele não prejudicou o Inter. O gramado prejudicou o jogo, porque ele prejudicou também o Juventude. Tem um lance do Juventude que o Marcos Vinícius entrou cara a cara com o Lomba, a bola quica no gramado e foge dele. Ali ele faria o gol, podia ser 2-0 aquele jogo. O gramado fez com que o jogo fosse ruim. O jogo foi sonolento, o jogo foi horroroso. Por conta do gramado. Não foi só o Inter que se prejudicou pelo gramado. Se o Juventude fosse um time jogando com base em ligação direta, bico pra cima, 80 cruzamentos na área pro jogo, aí tudo bem, o gramado não faria tanta diferença assim. A bola fica mais nas alturas do que no campo. Mas não é o caso do Juventude. Então, para mim, o gramado prejudicou os dois. Eu não acho que foi só o gramado não que explicou a atuação ruim do Inter, porque senão a gente vai estar menosprezando o que fez o Marquinhos Santos do outro lado. Ele pegou seus 2 volantes, Matheus Jesus e João Paulo, e ele acabou com o meio-campo do Inter. Ganhou o meio-campo. O Edenilson não foi citado na narração. O Maurício mal apareceu uma vez no primeiro tempo. O Juventude também fez coisas boas naquele jogo. Os volantes do Juventude deram uma lição nos volantes do Inter naquele jogo. Acabaram com o Edenilson e o Maurício. O que ele fez na marcação de saída de bola, e acredito que vai repetir amanhã, foi muito interessante. Ele adiantou o seu time até a intermediária ofensiva, mas deixou, atenção pro Tatiquês, deixou o portador da bola com liberdade e fechou a opção de passe. E era o Dourado. O que ele pensou foi o seguinte, olha, não, em geral era o Lucas Ribeiro. O Dourado depois, quando voltou pra zaga, sim, mas quando ele começou de volante, não. Até fez errado o Dourado, porque ele tinha que dar opção à frente dos zagueiros e não atrás. O jogo do Juventude semana passada não era pra fazer saída de 3. Era pro Dourado aparecer à frente. Ele voltou pra trás e levou o Juventude ainda mais pro campo do Inter. Ali foi muito mal o Rodrigo Dourado. Fez leitura completamente equivocada o Rodrigo Dourado. Mas a marcação do Marquinhos Santos foi interessante, Orestes. Ele pensou o seguinte: se o Inter está em busca sempre de um jogador livre para executar aquela vantagem numérica, a minha estratégia é simples. Cada um pega um, tem uma sobra lá atrás e deixa o cara da bola sozinho, fecha o passe. Foi isso que o Juventude fez e acabou com a saída de jogo do Inter. No caso de jogar com um resultado positivo 1-0 a seu favor, o estilo de jogo, a maneira de jogar de amanhã, ela será diferente daquela apresentada lá em Bento ou não? Do Juventude. Eu tô muito curioso para ter essa resposta, Orestes. Para mim, essa pergunta que tu fizesse agora é a grande pergunta do jogo de amanhã. Qual vai ser a postura do Juventude? Porque a postura do Inter nós sabemos. O Juventude, em tese, o que ele pode fazer? Fechar a casinha, montar uma linha de 4, uma linha de 5, todo mundo dentro da área esperando o Inter. Se ele fizer isso, ele não vai ter ataque. E aí, se o Inter fizer um gol, cresce no jogo e aí passou o boi, passou a boiada. Vai fazer 2, 3, 4, 5, que nem tem feito aí no Beira-Rio. Se ele se expor muito, ele pode deixar espaço. Então o Marquinhos Santos, que não é um adepto do defensivismo, pelo contrário, ele é um cara que gosta de propor a iniciativa muitas vezes, ele vai precisar ser muito habilidoso nessa estratégia. Eu estou imaginando o Juventude parecido ou com um modelo muito semelhante ao que ele fez semana passada. Se o Inter jogar tão mal quanto semana passada, passa o Juventude. Se o Inter conseguir a virada, ele vai dizer, bom, cara, fizemos uma vez e deu certo, tentei repetir, deu errado, paciência. Eu acho que vai ser por aí. Eu já imagino que o Juventude vai tentar decidir a vaga no início de jogo. Acredito que vai apostar nisso. Tentar decidir a vaga no início de jogo para aí depois ir para aquelas 2 linhas de 4 e de 5. Eu imagino assim, o Juventude tentando... Não tem. Mas, claro, se fizer 1-0, vai ter 2 de vantagem. Esse que é o ponto. Eu imagino assim, o Juventude tentando... Pênalti, né? Pois é.
Aí eu imagino Juventude tentando fazer o resultado, tentar decidir a vaga de início para daí depois se fechar e dar bola pro Inter e segurar. Cara. Sabe que eu já penso Não sei mais se o faz contrário. isso, cara. Eu já penso o oposto. Eu penso nos primeiros 15 minutos, o Juventude recolhidinho lá atrás e o Inter sim tentando fazer um gol nos primeiros 10, 15 minutos. E aí depois de 15 minutos persistindo 0-0, aí o Juventude soltando um pouco mais e repetindo o que fez em Bento Gonçalves semana passada. Eu já imagino. A minha dúvida é se o Inter vai conseguir, e ele tem tido essas dificuldades. Eu acho que essa é a maior dificuldade do Inter. Quando o Inter encontra os seus espaços, quando ele produz os seus espaços, ou provoca, como eu costumo dizer, quando ele provoca esses espaços e a outra equipe cede ou é frágil suficiente para que ceda esses espaços, o Inter vai bem, aí flui, gera bastante oportunidades de gol. O problema do Inter é que quando um meio-campo, e aí o Cristiano falou bem da questão do Juventude, quando um meio-campo ele tá bem armado e não tem muita opção pro Internacional, aí fica na dificuldade. Aí o jogo vai morrendo no sentido até físico, e o Inter começa a tocar mais atrás, começa a ficar com aquela bola lá atrás, que muitas vezes tem incomodado até os torcedores, principalmente, desse comportamento de toque muito lá atrás. Contra o Olímpia foi assim, né? O início do Inter foi, não sei se de estudo ou de dificuldade mesmo, e depois de descoberta do caminho, mas o início foi um pouco assim, os primeiros minutos, o Inter tocando bastante lá atrás. Depois começou a conseguir fazer a bola chegar lá na frente, isso fluiu mais. E acho que é esse o principal desafio contra o Juventude. No entanto, eu vejo o Juventude com um pouco de características, que nem a gente sempre diz aqui, de tentar propor um pouco, marcar mais em cima. Isso pode ser bom até pro Internacional. Eu só tô achando ainda que o Juventude não vai ter tanta força, e aí no sentido de qualidade mesmo, para segurar o Inter. Não que o Inter vá passar com facilidades, mas eu vejo o Inter conseguindo, depois de um período, depois do enfrentamento em que o Ramires fez seus estudos, né, desse primeiro jogo em Bento Gonçalves, acredito que o Inter consiga, se solucionar essa passagem, principalmente da defesa, para chegar com qualidade, com um número interessante de jogadores lá na frente, acho que a coisa facilita um pouco mais. Vocês apoiam que ele vá de novo com o Marcos Guilherme, sem querer pegar no pé de ninguém? Até porque o rapaz merece respeito nosso? Não, mas o Palácio é titular do Inter, titular não é o Marcos Guilherme, nunca foi. O Palácio foi muito mal em Bento, também outro jogador que ainda não competiu. Não, concordo, mas o titular é ele, né? O Inter vai ter que ter um jogo de competição. Competição, imposição e inteligência. Até porque no mata-mata, um gol saindo no começo do jogo pode mudar totalmente o panorama. A gente tá projetando uma situação, daqui a pouco o Inter faz 1-0 com 5 minutos e aí muda. E aí é o Juventude que se expõe um pouco mais, ou daqui a pouco segura, enfim, vai saber. Mas eu concordo, para mim essa vaga da ponta direita do Inter é a vaga que para mim mais gera discussão, porque o titular é o Palácios, isso tá muito claro, o titular é o Palácios. Só que o Palácios até agora não aconteceu, né? E tudo bem, eu entendo que não tenha acontecido, tem adaptação e tal. Eu só acho que para não torrar, para não queimar o jogador, é importante até pro processo de adaptação ele ficar no banco de reservas também um pouquinho, entrar no segundo tempo, porque daqui a pouco começa a insistir, e o cara fica inviabilizado com a torcida. Então, tá muito claro que o Ramires gosta muito do Palácios. Mas pra mim ele ainda não aconteceu, e o Marcos Guilherme, bom, esse não precisa nem dizer, esse não é titular do Inter, nem deveria ter sido meio de semana. A minha dúvida em relação ao Palácios, a minha dúvida em relação ao Palácios está em saber se ele é um jogador que o temperamento não permite que ele seja um pouco mais do que isso, que se entregue mais, se ele está inibido por falta de adaptação, se ele é medroso, ou se ele enganou a todos, porque ele tem boa técnica, ele não bate a bola na canela dele, mas ele não tem uma força, não tem uma explosão, não tem nenhum momento de vibração, é um jogo completamente morno. Acho que é adaptação, já. Eu não vou colocar nenhum rótulo no Palácios agora, para mim é questão de adaptação. Até de vida, na verdade. É isso aí. Claro, não dá pro Inter ficar, né? Se for se é tão necessário, e eu concordo, essa adaptação, esse acolhimento, né? Ele tá chegando num país diferente, é um cara novo, não veio com a família. Claro que o Inter não precisa fazer, digamos, esse trabalho, esse estágio de adaptação
insistindo com ele sendo titular e daqui a pouco ele sendo um problema, que até nem acho que seja, né, obviamente. Mas especificamente sobre amanhã, não tendo Patrick, não tendo Tyson, aí eu já começo a achar que, olha, é ele, é o Caio Vidal e o Marcos Guilherme. Eu acho que essa é a discussão que a gente tem que ficar. Entre os três, qual que a gente escolhe? É que eu acho que o Marcos bastante... Guilherme... Vai, Ana. Não passa pela estratégia também de intensidade nos primeiros minutos, né? Porque por mais que o Marcos Guilherme não tenha esse ponto final, ele não é aquele que é tão inteligente quanto o Palácios. Acho que o Palácios tem mais consciência de jogo que o Marcos Guilherme, mas ele dá essa intensidade. Ele parece aquele corredor, às vezes, ineficiente. Muitas vezes eu vejo assim, mas ele dá o que a gente fala, ele deixa um pouco desestabilizado o time adversário, porque ele tá sempre correndo, ele tá sempre ali rondando. Acho que essa vai ser a estratégia do Internacional e acho que o Juventude acerta em se retrancar um pouco mais no início, porque o Internacional não construindo essas oportunidades nos primeiros momentos, ele parece um pouco desorganizado. Até mesmo quando as tem, quando existe essa oportunidade de finalizar logo nos primeiros minutos e o Inter não consegue, ele parece um pouco perdido. Ele demora para se encontrar e tendo um pouco de inteligência, e acho que tem isso no Juventude, leitura de jogo, pode se estruturar uma retranca inicial que dê mais condições para quem sabe num segundo tempo, até final do primeiro tempo, conquistar uma mais vantagem, né? Porque a gente fala, o Internacional vai entrar querendo o resultado. Não, ele precisa entrar querendo o resultado porque está em desvantagem nesse momento. Tanto que, como o Guti bem destaca, quando o Inter não consegue esses recursos de encontrar espaço, ele começa a recuar para o goleiro. Ele começa a fazer aquelas jogadas que começam lá atrás. E o Juventude, lendo isso, vai fazer o que fez no último jogo, vai começar a pressionar nessa área do campo. Concordo com o Oliveira da intensidade do Inter, mas vendo a inteligência e até a estratégia por parte do Juventude, vale mais a pena esperar que o Inter fique nervoso, comece essas jogadas lá atrás para começar a pressionar e então conquistar ainda mais vantagem, porque o Inter é o tudo ou nada nesse momento, né? Precisa em casa ter um bom resultado, claro, a goleada traz essa tranquilidade e essa confiança, mas mesmo assim precisa demonstrar, porque como eu disse lá no início, parece que o jogo do Juventude vai ser mais importante do que o da Libertadores, por incrível que pareça. Ima. Eu acho que tem uma leitura que é que é da eliminação do Gauchão, né? Depois do 6-1 teve, eu li um torcedor que participou de rede social. Ótimo resultado, só tem que ser assim no Gauchão também. Os caras, eles não perdoam, né? É uma loucura. Mas sim, o Gauchão, ele tem um impacto da rivalidade. Fez 6-1 no Aimoré. Não, mas ele quer ele queria que fosse assim contra o Juventude. É que o Olímpia é três da América, né? O torcedor quer que seja assim todos os jogos. Ele quer o quê? 6-1 no Palmeiras? Não, 6-1 no Palmeiras não vai fazer. Exato, Eu acho que o Inter vai, como falei, vai para cima, de acordo com o modelo do Ramires, do Juventude. Eu acho que o Juventude vai fazer um jogo de suportar, tá? Eu não vejo o Juventude com algumas coisas, daqui a pouco ele pode surpreender também com uma marcação nessa saída, pode fazer isso, mas eu não imagino o Juventude tentando propor de cara um jogo e correndo risco. O regulamento, o chamado, entre aspas, regulamento debaixo do braço é muito importante, especialmente para um time em condições técnicas inferiores, como é o caso do Juventude. Então, acho que vai ser um duelo de Juventude tentar segurar, sim, tentar usar o regulamento para levar a final para o Alfredo Jaconi. Não vejo como ser diferente. Se o Juventude quiser tentar definir, jogar de igual para igual ou ter a bola, uma retomada do Inter, e o Inter ainda tem uma certa intenção de contra-ataque, boa pela memória recente, o Inter jogou muito tempo assim, acho que há uma complicação nesse sentido. Eu ainda acho que o time do Miguel, mesmo com a goleada, precisa passar por alguns ajustes. O Tyson eleva o nível. Ainda acho que a ponta direita é uma incógnita, ainda não vejo assim com segurança um jogador para assumir aquela condição de ser um ponta direita. Nem o Patrick invertido, não acho que seja o melhor Patrick jogando invertido, não vejo isso no Palácios. Não sei se é só adaptação, a gente está nessa espera, mas não sei se é só isso. A leitura do Zé Aldo sobre competição é uma leitura correta, no meu ponto de vista. É um jogador que para mim competiu bem abaixo do que se compete, e aí que tá talvez esteja a justificativa da entrada do Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, ele tem vários problemas técnicos, ele é um jogador que muitas vezes não traz muita consequência quando o time ataca, ou seja, ele fica abaixo, né? É um jogador que
tá atrás dos outros no ponto de vista técnico, mas tem uma coisa, isso é negável. Miguel Ramírez falou, acho que ele não deveria ter falado, porque isso aí dá margem para um monte de deboche, né? Eu concordo, mas o Marcos Guilherme compete. Ele compete. Ele sem a bola, ele volta, ele corre, ele desarma, ele compete. Aí a gente vai entrar nesse cobertor curto. Palácio sem competir ou Marcos Guilherme, pior que o Palácio tecnicamente talvez, mas competindo, né? E a gente vê só pra dele no jogo do... Diga, Ana, diga. Não, é só para trazer o aspecto que o Guti trouxe, né, do apoio também do próprio elenco interno, né, também isso trazer, porque a gente não sabe o que se passa na vida pessoal dele, mas o elenco parece apoiar que ele seja escalado. Eu acho que isso também dá um certo respaldo, ele é né, querido. Porque aquela coisa, é o querido, entendeu? É o queridão, às vezes para agradar todo mundo, agradar o grupo, entendeu? O Marcos Guilherme teve uma participação, além dessa questão do grupo gostar dele, ou parecer gostar bastante dele, uma questão tática muito importante contra o Olímpia num jogo que eu também acho que ele foi muito mal, tá? Ele furou em bola, um lance vergonhoso. Mas boa parte do funcionamento do Inter de meio campo, da mecânica do Inter no meio campo, eu falava sobre isso ontem, se deu através da amplitude que o Marcos Guilherme e que o Maurício conseguiram dar para o time. O Marcos Guilherme bem aberto, rente à linha lateral direita, o Maurício bem aberto, rente à linha lateral esquerda, dando campo no meio para que o Edenilson conseguisse trabalhar, para que o Tyson conseguisse trabalhar, para que o Galhardo conseguisse trabalhar. E isso foi fundamental para o funcionamento dessa mecânica, dessa engrenagem do Inter. O Marcos Guilherme te dá isso. E Yuri Alberto na ponta não te dá isso. Yuri Alberto te dá diagonal, que é o contrário dessa amplitude. Então, em termos de justificativa do Ramírez, o Marcos Guilherme te dá essa amplitude, ele abre, ele fica... ele abre mão de ele jogar para que os outros joguem e sem a bola te dá a recomposição, que é uma coisa que o Caio Vidal fica devendo na leitura do Miguel Ramírez, que eu até discordo. O Palácios, ele não te dá a amplitude ele te dá, mas ele não te dá tanta velocidade quanto o Marcos Guilherme, porque ele é mais um armador pelo lado. O Palácios não é um ponta de extrema velocidade, não, ele até é rápido, mas não é aquela coisa assim da Ferrari arrancando. Ele é mais um armador pelo lado. Então essa é a leitura que o Miguel Ramírez tem dessas três possibilidades. Para mim, o que me agrada mais desses três para agora é o Caio Vidal. Eu acho que o Caio Vidal tem mais bola que o Marcos Guilherme e no momento ele é um jogador mais confiável do que o Palácios, no momento. Quando o Palácio estiver plenamente adaptado, o que pode acontecer daqui uma semana ou daqui 3 meses, aí a gente vai poder ter uma avaliação mais concreta. Mas para mim, nesse momento, entre os três, eu confio mais no Caio Vidal. São 12. Era aí que eu queria chegar, Zé, rapidinho. Vocês acham que são, a gente pode falar depois, vocês acham que são 2 vagas e o Maurício permanecendo no meio, ou voltando, melhor dizendo, onde estava o Tyson, ou somente uma vaga no caso do lado direito? Pode falar depois. O Maurício é titular do Inter. Bem, nós temos agora 12 horas e 43 minutos. Vamos fazer um intervalo e já voltamos para o último bloco do Ganhando o Jogo aqui pela Guaíba. Quantos beijinhos você ganhou da sua mãe e não lembra? Quantas vezes ela te amamentou, cantou canções de ninar e te embalou e você também não lembra? Você não lembra de muita coisa dos seus primeiros anos de vida, mas está tudo, absolutamente tudo, aí, dentro de você. Neste Dia das Mães, apenas deixa a emoção transbordar. Uma homenagem do Grupo Zafari. Tão grave quanto não ter vacinas para a população é a irresponsabilidade dos governos de não terem feito a reserva da segunda dose. Verifique a data da segunda aplicação. Lembre, sem ela não há imunização. Exija que a vacina seja do mesmo laboratório que fabricou a primeira dose. É seu direito. Fique protegido aí, que lutamos pela sua proteção aqui. FETRAF-RS e sindicatos filiados. Neste domingo, logo após o Domingo Espetacular, tem novidade na tela da Record TV. Eu, Adriane Galisteu, vou apresentar a nova temporada de Power Couple Brasil. E você, vem comigo. 13 novos casais vão encarar o desafio. Prepare o seu coração, você vai se surpreender. Neste domingo, logo após o Domingo Espetacular, ao vivo. O jogo dos casais mais amado do Brasil está de volta. Estreia Power Couple Brasil na Record TV.
Você quer anunciar em rádio, TV, jornal ou mídias digitais? Venha falar com a Conconexão. Nós temos a proposta certa para o seu negócio, pequeno, médio ou grande. Com planejamento adequado, sua empresa é mais efetiva. E com ideias diferenciadas, sua propaganda é mais surpreendente. Ligue 51-3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Conconexão Comunicação e Marketing, a sua parceira de negócios. 3384-4000. Evoluir sempre. Este é o pensamento que acompanha a Dr. Clean há 25 anos. É olhar a evolução humana junto com a ciência. Por isso, desenvolvemos pessoas e infraestruturas com base na excelência e na tecnologia. É crescer com responsabilidade. São milhares de médicos atendendo mais de 100 mil beneficiários para a saúde de nossos clientes estar em ótimas mãos. Dr. Clean, 25 anos. O plano é simples. Viver bem. Agora é decisão. O Inter em busca da vaga final do Gauchão 2021. Neste sábado, a partir das 6:30 da tarde, direto do Beira-Rio, Inter e Juventude. Recupera o Inter. No lançamento, que baita bola pro Yuri. É pra consagração, invadiu a grande área, bateu pro gol. Gol! Narração Luiz Magno, comentários Carlos Guimarães, reportagens Geison Lisboa, no plantão Eurico Quadros. E a partir das 5 da tarde você já acompanha toda a preparação do grande jogo entre Inter e Juventude no Esperando o Futebol. Após a jornada vem o vestiário e tudo sobre Inter e Juventude e o primeiro finalista do Gauchão 2021. Futebol Guaíba. Oferecimento. Banrisul, o grande banco do Sul. Fetraf RS, bancários em defesa da vida. E Sindi Bancários Porto Alegre. Diga sim a quem defende você. Tempo e placar para Anhiggs e o comentarista para Dália Alimentos. Acesse e assista em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Afinal, você já sabe, o melhor do esporte é aqui. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Bem, estamos de volta com o debate do Ganhão do Jogo para no nosso último bloco. Agora estão faltando 12 minutos para a 1 da tarde. A hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Nós estamos focados nesta rodada de semifinal do Campeonato Gaúcho, com os jogos da dupla Grenal acontecendo amanhã e no domingo. Amanhã será a vez do Inter e depois no domingo será a vez do Grêmio. Sacanagem. Diga, prioridade sempre. Eu usei essa palavra justamente porque eu sabia que viria sacanagem é prioridade. Tá rolando nas redes sociais aí um trecho da narração do jogo de ontem, do episódio do causo de Luiz Magno, a galinha e o pica-pau. E eu gostaria de compartilhar aqui no programa, posso ou não? Por favor, eu não ouvi, então vamos lá. Quem então, não ouviu, por favor. Meu Deus. Tem um desenho da galinha, que a galinha tá lá, colocou lá, pôs seus ovos, tava lá chocando, o pica-pau foi lá e roubou os ovos. E aí ela começou a contar quantos ovos tinha no ninho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eram 10, o pica-pau sem vergonha, Gutierrez Santos. Tá 8-0, Gutierrez. É a parte gráfica da... E o Gutierrez ao lado sem entender patavinas, mas ali estava ele. Ô Guti, fosse tomado de surpresa? Não, eu só não entendi, porque me surpreender com a loucura da gente, né? Isso não me surpreende. Não fez nenhum sentido isso, cara. Exato. Não fez nenhum sentido. O que eu vou dizer, né? Não fez nenhum sentido. Na cabeça de Luiz Magno, não ter sim. feito nenhum sentido, passou a fazer sentido. E só num jogo como ontem pra gente poder fazer esse tipo de coisa, né? Não tem como. Eu achei muito bom. Luiz Magno,
a galinha, os ovos e o pica-pau. E o pica-pau mau caráter. Tu acha que se fosse Luiz Magno, eu comentarista depois dos 8-0 contigo, obviamente. Não ia prestar. Dentro do estúdio ontem. Tu acha que a gente correria riscos? Olha, tchê, como diria o presidente Marcelo Medeiros, seria complicado. Não seria só a galinha, algumas outras galinhas mais apareceriam. Mas, claro que faz sentido, né? 8, o Ayacucho fez 8, me veio a lembrança da coitada da galinha que o pica-pau, Larápio. O Ayacucho foi 6, não foi? Eu falei Ayacucho? Viu? Também não fez sentido. E 8 no Aragua. Isso, é o Aragua, 8 no Aragua. Eu me lembrei da galinha. Fazer o quê? Lembrança da infância, que volta e meia permeia nossa mente. E, sei lá, seja onde estiver, um desenho de 1947. Não tem como, né? A gente começou a fazer que valeria dobrado o palpitão. Se chegasse a 10, eu ganharia. Se chegasse a... Eu falei 4-0. Então, em tese, o Guti ganhou. Os caras estão brincando aqui contigo, Magno. O ouvinte está dizendo que o pica-pau derreteu o gelo do Morumbi. Eu acho que virou um picolé muito gostoso. Fernando. Eu tinha medo quando era pequena daquele pica-pau louco, sabe? Que tem umas polainas e uns dentes assim, aquele pica-pau meio mal diagramado. Esse do desenho da galinha, é do pica-pau maluco, o pica-pau loucão. Pica-pau loucão, né? Ele é muito doido, mas é muito estriquinado. E ele tem umas polainas e os dentes tortos. Bah, completamente. Aquele pica-pau é muito doido. Tem até 2 dentinhos aquele pica-pau. Isso, até uma dentuço ali. E ele tinha uma risada que parece, sabe, uma gralha. Era muito doido aquele pica-pau. Não, aquele é o pica-pau da LSD, cara. O pica-pau original era bom, que era o que tinha as cataratas do Niágara. Isso, o pé de pano, ele era carinhoso com o pé de pano. Esse é dos anos 50. O dos anos 40, que é o cheiradaço lá do LSD. O dos anos 50 é esse das cataratas. O cara cheira. Nossa. Loucão, completo, alucinado. A ave drogada. Escuta, olha aqui, ó. Uma curiosidade. Vai, Orestes. Falar em LSD. Opa! Falar em LSD, uma um comercial. Cuidado, que eu sei que tá na RIP nos anos 70. Orestes. Não te revela, segura. Uma vez tinha um comercial de uma TV aí, da empresa aí, o cara. Você compre uma TV LSD 28 polegadas, e aí o nosso chefe falou na jornada. Passa a língua na tela, imbecil. Esses dias eu tava trabalhando. Num jogo com o Luiz Magno. E aí um cara deu um solaço na cara do outro, assim, sem querer. E eu falei, o cara deu uma bicanca na cara do outro e o Luiz Magno não conseguiu voltar. Captou. Por que ele começou a rir quando eu falei bicanca, Horácio? De bicanca. Como é que é, Horácio? Nosso comentarista, o narrador não voltou do intervalo. O narrador tava no banheiro dos plátanos. E aí? Vamos e aí segurar, foi ler o comercial. Vamos segurar. Escuta, guris. Um ouvinte perguntou aqui, vocês não vão projetar o Grêmio com o Caxias, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria compartilhar com vocês, eu recebi bem cedinho hoje, quando eu acordava para vir pro Agora, lá por umas 5h45 da manhã, uma mensagem do seu Zé Gonçalves, como lá em Portugal, na Europa, é um pouco mais cedo o fuso horário. Ele dizia, caro irmão, aí vai uma notícia recente para contar no Ganhando o Jogo. Ele tá sempre nos ouvindo lá em Portugal. O Everton, nos últimos 2 jogos do Benfica, marcou 2 golaços à moda dele. Ontem no clássico com o Porto, tá jogando muito bem. Empate em 1-1, o golo, diz o seu Zé Gonçalves, foi do Benfica. O golo do Benfica foi dele. Cobrança... ele quer saber de outra coisa aqui. Isso, essa cobrança do andamento do processo. Então vou eu nessa deixa aí. É aquilo que nós falávamos sobre adaptação. O começo dele foi complicado, agora os últimos jogos ele tá muito bem. Ele havia feito antes um golaço também, acho que foi contra o Tondela, ontem no Clássico, para ver, nem tinha visto que era dele o gol, então fez gol no Clássico também. É uma questão de adaptação.
adaptou-se ao futebol português e agora começa a jogar muito bem o Everton, o Cebolinha. Eu só queria, só para não deixar passar também ainda um parênteses, fora de dupla Grenal, o Santos pode ser rebaixado no Campeonato Paulista. Opa. E a combinação para que isso aconteça não é absurda, tá? O Santos vai ter um confronto direto contra o São Bento. Se o São Bento vencer o Santos está rebaixado. Tem uma outra combinação, mas envolve uma goleada que é improvável, tá? No caso, pro Santos se livrar. É provável que o resultado do paralelo não favoreça o Santos, no caso. Então, para resumir, se o Santos perde pro São Bento, ele tá rebaixado no Campeonato Paulista. Que horror! São Bento, cujo último lance que eu lembro é a bola atrasada pro goleiro, o goleiro furando e acontecendo o gol. Não lembro qual o jogo, até vou pegar. E o Argel comemorando, Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão, exatamente, Botafogo de Ribeirão Preto. Eu lembro do Argel comemorando. 2-0. É uma situação, o São Caetano já está rebaixado, né? Não, São Caetano fez 3 pontos. Sim, 3 Santo empates. André, Santos São Bento que tem São Bento que tem o goleiro Luiz. Apenas Luiz. Exatamente. Não, São Caetano. Não, São Caetano, que o Walter é o centroavante também. Gente, o goleiro do São Bento também é apenas Luiz, tô dizendo pra vocês. O goleiro do São Bento. Não, mas não é o mesmo. É que o do São Caetano é o velho Luiz também. É o velho. O do São Caetano é o velho Luiz, que era do São Caetano, saiu pro Criciúma e voltou pro São Caetano. Esse é o velho Luiz. O goleiro do São Bento também chama-se Luiz. E tal qual o seu xará do São Caetano, também com Z no final. Portanto, sem acento. Vão ser rebaixados São Bento e São Caetano. Não dá, né? O Luiz pede um complemento. Se o São Bento ganhar do Santos, cai o Santos. Que não tem um Luiz, mas Luiz... Pô, é que nem o jogo do Ipiranga de Erechim, que jogou reserva. O Paulo do David, né? Apenas Paulo. Não pode, apenas Carlos, Paulo, O Juventude Pedro tinha um goleiro que era... O Juventude tinha um goleiro que era apenas Carlos, e aí com o passar da carreira colocaram de Carlão. E aí ficou melhor, Carlão, né? Até jogou no Ipiranga depois. O Brasil jogou a Copa do Mundo com o goleiro apenas Carlos. Com respeito ao nome de goleiro, por exemplo, Breno do Grêmio, o nome de Breno do Grêmio é nome de goleiro, Breno. Agora, Luiz não pode ser nome de goleiro sozinho, não, tem que inventar um apelido do lado ali. Eu só me confundo que às vezes eu vou falar Breno do Grêmio e falo Grêmio do Breno, dá uma confusão, dá um trava-língua se falar ali rapidinho na emoção do jogo. Só fazendo alguns jogos da base, tá? As escalações que as assessorias mandam na base, em geral, não são as mais detalhadas possíveis, tá? Eles pegam o primeiro nome, botam ali e te vira. Então, não raras vezes eu recebi a lista do visitante, tava ali, número 5, João. Não. Olha só uma correção, João, tá? O Santo André... O Santo André, Oliveira, se escapa porque é confronto direto, obviamente, né? Ou é Santos ou é São Bento. Se escapa porque é um confronto direto. É o jogo direto, Santos e São Bento, e tem uma pequena combinação que pode livrar o Santos, que envolve, se não me engano, o jogo do Ituano. Ele tem que golear ou ser goleado, uma coisa assim. Mas é improvável, tá? Em resumo é isso, se o Santos ganhar, cai o São Bento, se o São Bento ganhar, cai o Santos. E para as quartas já tá definido, né? Para as quartas de final. Corinthians, Inter de Limeira, São Paulo e Ferroviária. E aí tem o C e o D, deixa eu ver o C. Eu abri aqui a tabela do Paulistão aqui. Guarani, Mirassol. Bragantino, não tem nenhum? Não, eu acho que tem uma disputa ali entre Novo Horizontino e Palmeiras no grupo C, Magno. Bragantino, acho que é o líder ainda do tem. Campeonato geral, não é? O Bragantino tá classificado. Assim. Tá classificado. Não, São Paulo. O geral São Paulo, Bragantino tá classificado. Tem isso aí. Tem uma vaga entre Novo Horizontino e Palmeiras, e tem questão de primeiro e segundo nos grupos C e D. Os grupos A e B estão definidos, tá? Corinthians primeiro do A, Inter de Limeira segundo do A, e São Paulo primeiro do B, Ferroviária segunda do B. Bem, tem que encerrar. A campanha geral, São Paulo tem a melhor campanha geral e a segunda é do Bragantino. O Bragantino só tá esperando entre Palmeiras e Novo Horizonte. Nosso ouvinte lá de Portugal diz que vai trazer doces quando vier pra cá de novo pra nós. Obrigado, seu Zé Gonçalves. Aliás, eu vou trazer o poste de bola domingo com vários convidados brasileiros que moram em Portugal. Dia das Mães, né, pra nós aqui, então pra eles, como o fuso é diferente, fica melhor chamar convidados do estrangeiro.
Então, posse de bola domingo com convidados brasileiros residentes em Portugal. Nós não falamos, mas deu o United contra Villarreal na decisão da Liga Europa. Bem, vem aí surpreendendo, total de 0 pessoas. É, né? A Fernanda vem aí para a apresentação das notícias do correspondente Guaíba e nós estaremos de volta na segunda-feira, 11 da manhã. Lembrando que depois da Fernanda tem o Júlio Ribeiro, o nosso Julinho, o tio Júlio com a apresentação do Boa Tarde Brasil. Continuem conosco pela Guaíba. Tchau, tchau. Ganhando o jogo. Serviço, utilidade pública, informação com credibilidade. Rádio Guaíba, 101.3 FM, 720 AM. Em qualquer lugar do mundo. Guaíba.com.br. No top de 5 segundos, correspondente Guaíba Sat, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba, em colaboração com o Correio do Povo, TV Record e Portal R7. Fernanda Bagatini. Confira nesta edição.